A enfermeira tinha acabado de colocar o pacotinho quente e chorando nos braços de Evelyn. Ela estava exausta, suada e mais feliz do que jamais tinha sido na vida. Ela olhou para cima, esperando ver lágrimas de alegria nos olhos do marido. Em vez disso, ela viu a sogra parada no pé da cama segurando um envelope pardo. Beatriz não pediu para segurar o bebê. Não perguntou como Evelyn estava. Ela simplesmente jogou o envelope nas pernas de Evelyn. Assina, Evelyn, ela debochou. O teste de paternidade está pendente, mas o divórcio é inegociável. Evelyn olhou para o marido, Ricardo, silenciosamente implorando para ele dizer alguma coisa. Ele só verificou o relógio. Eles achavam que estavam descartando uma órfã pobre e desamparada. Eles não faziam ideia de que tinham acabado de declarar guerra contra a dona do próprio hospital onde estavam. Fica comigo até o final, porque essa história vai te deixar de queixo caído. É sobre vingança, poder e uma mulher que todo mundo subestimou. O cheiro estéril do quarto de hospital geralmente trazia conforto às pessoas, um sinal de limpeza, de cuidado, mas no quarto 402 do Hospital São Judas, o ar estava denso com uma toxicidade que nenhum desinfetante poderia limpar. Evelyn Silveira estava recostada nos travesseiros, o corpo doendo com um cansaço profundo, que chegava aos ossos. Tinham sido 14 horas de trabalho de parto. 14 horas de agonia para trazer uma nova vida ao mundo. Nos braços dela estava Léo, um pequeno milagre de rosto vermelho enrolado num cobertor padrão do hospital. O peitinho dele subia e descia num ritmo que deveria parar o mundo. Ele é lindo, não é, Rick? Evelyn sussurrou, a voz rouca. Ela olhou em direção à janela onde o marido, Ricardo Teixeira, estava parado. Ricardo não se virou. Ele estava olhando para o estacionamento, os nós dos dedos brancos enquanto agarrava o parapeito da janela. Ele estava usando o terno azul marinho Armani, que Beatriz, a mãe dele, tinha escolhido. Ele sempre parecia impecável, mas hoje a postura dele gritava covardia. Ricardo! Uma voz afiada e gélida cortou o silêncio. Beatriz Teixeira saiu das sombras perto da porta. A matriarca do Império Imobiliário Teixeira estava vestida como se estivesse indo para uma reunião de conselho, não para o nascimento do primeiro neto. As pérolas dela eram reais. O terno Chanel era ajustado até o último centímetro, e a expressão era de alguém que tinha acabado de pisar em algo desagradável. Olha para mim quando eu estou falando com você, Evelyn, Beatriz comandou. Evelyn apertou o abraço em Léo. Beatriz, eu não sabia que você estava aqui. Cadê as flores? Ou talvez um parabéns? Beatriz soltou uma risada seca, sem humor. Ela caminhou até o pé da cama, os saltos clicando ominosamente no piso de linóleo. Na mão manicurada, ela segurava um envelope marrom grosso. Parabéns? Beatriz debochou. Por quê? Por prender meu filho com uma criança que provavelmente nem é dele? Evelyn sentiu o sangue drenar do rosto. Com licença, este é o filho do Ricardo. Este é seu neto. Vamos ver, Beatriz disse, jogando o envelope na cama. Ele caiu pesadamente contra as pernas de Evelyn. Mas isso é assunto para os advogados. Isto, ela apontou uma unha vermelha afiada para o envelope. É para agora, assina. As mãos de Evelyn tremiam enquanto ela alcançava o envelope. Ela abriu o fecho, puxando uma pilha de documentos legais. O texto em negrito no topo fez a respiração dela engasgar. Petição de dissolução do casamento. Divórcio? Evelyn arfou, olhando dos papéis para o costas de Ricardo. Rick, o que é isso? A gente acabou de ter um bebê. Ricardo finalmente se virou. O rosto dele estava pálido, os olhos evitando os dela. Me desculpa, Ivy. A mamãe acha... Quer dizer, a gente acha que é pro melhor. Pro melhor? A voz de Evelyn subiu, falhando com emoção. Eu acabei de dar à luz uma hora atrás. Você segurou minha mão enquanto eu fazia força. Você disse que me amava. Isso foi a adrenalina falando. Beatriz interrompeu, se colocando entre eles. Vamos ser realistas, Evelyn. Você era uma barista quando Ricardo te encontrou. Você não tem linhagem, não tem nome de família. Você foi uma rebeldiazinha divertida para ele, uma fase. Mas agora que tem uma criança envolvida, a gente não pode ter a linhagem Teixeira manchada pela sua mediocridade. Mediocridade? Evelyn os encarou. Um calor estranho começou a subir no peito dela, substituindo o choque. Eu apoiei Ricardo por 2 anos. Eu organizei a agenda dele, revisei as propostas dele, cozinhei as refeições dele. Eu fiz ele parecer competente.
E você foi paga com um teto sobre a cabeça e roupas nas costas. Beatriz cuspiu. Mas a carona acabou. Ricardo está noivo de se casar com Sofia Medeiros mês que vem. A fusão entre nossas empresas depende disso. Evelyn sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Sofia, aquela socialite venenosa, você está me traindo. Ricardo estremeceu. Não é traição, Eve. É negócio. A fusão Medeiros vai salvar a empresa. A gente tá endividado, Eve. Muito endividado. Você não entenderia. Você não sabe como o dinheiro funciona. Evelyn quase riu. A ironia era tão afiada que podia cortar vidro. Ela olhou para baixo para o pequeno Léo, que estava dormindo tranquilamente, sem saber que o pai dele estava os vendendo por uma fusão. Então é isso, Evelyn sussurrou, a voz perigosamente calma. Eu assino isso e vocês simplesmente nos descartam? Você assina, Beatriz sibilou, se inclinando para perto. O cheiro de perfume caro e enjoativo encheu o nariz de Evelyn. E a gente te dá um cheque de 10 mil reais, o suficiente para arranjar um trailer em algum lugar no interior e desaparecer. Se você recusar, a gente vai usar nossa equipe jurídica para provar que você é uma mãe inadequada. A gente vai te enterrar em processos até você estar morando na rua, e a gente vai pegar a criança de qualquer jeito. Beatriz tirou uma caneta Montblanc dourada da bolsa e destampou. Assina. Agora, antes que eu mude de ideia sobre os 10 mil. Evelyn olhou para Ricardo uma última vez. Rick, olha para o seu filho. Se você deixar ela fazer isso, você nunca mais vai ver ele. Eu prometo. Ricardo olhou para o bebê. Por um segundo, a máscara dele escorregou. Ele parecia angustiado, mas então ele olhou para a mãe, parada ali como uma general, e a espinha dele desmoronou. Só assina, Eve. Não torna isso mais difícil do que precisa ser. Evelyn fechou os olhos. Ela respirou fundo, inalando o cheiro do recém-nascido. Quando ela abriu os olhos, as lágrimas tinham sumido. No lugar delas estava um aço frio e duro que Ricardo nunca tinha visto antes. Me dá a caneta, ela disse baixinho. Beatriz sorriu triunfante. Garota esperta. Evelyn pegou a caneta pesada de ouro. Ela não hesitou. Virou para a página de assinatura e assinou o nome com um floreio. Evelyn Silveira. Pronto, Evelyn disse, devolvendo os papéis. Agora saiam. A gente vai levar o bebê para o teste de DNA agora. Beatriz estendeu a mão. Toca nele. Evelyn disse, a voz descendo uma oitava. E eu vou gritar tão alto que a polícia vai estar aqui em 3 minutos. Vocês têm os papéis de vocês. Vocês têm o divórcio. A audiência de custódia está pendente do teste, de acordo com o próprio documento de vocês. Até lá, ele fica comigo. Saiam. Beatriz puxou a mão de volta, parecendo ligeiramente perturbada pela mudança repentina no comportamento de Evelyn. Tá bom, aproveita suas poucas horas com ele. A segurança vai te escoltar para fora do prédio em 1 hora. Não espere uma carona para casa. Beatriz girou nos calcanhares e marchou para fora. Ricardo ficou parado por um segundo, olhando para Evelyn. Eu realmente sinto muito, Eve, ele murmurou. Guarda isso para o tribunal de falência, Ricardo. Evelyn respondeu, olhando direto para frente. Ricardo franziu a testa, confuso com o comentário, mas se virou e seguiu a mãe. A porta pesada clicou ao fechar, deixando Evelyn sozinha com o zumbido dos equipamentos médicos. Evelyn esperou exatamente 10 segundos. Então ela mudou Léo para o braço esquerdo e alcançou o smartphone barato e rachado na mesa de cabeceira. O celular descartável que ela usava para a vida de dona de casa. Ela o ignorou e enfiou a mão no forro escondido da bolsa de fraldas, tirando um elegante telefone satelital preto que parecia um equipamento militar. Ela discou um único número. Aqui é Sebastião. Uma voz britânica nítida atendeu no primeiro toque. Sebastião, Evelyn disse, a voz forte e comandante. Código vermelho, a fachada acabou. Inicie o protocolo Fênix. Houve uma pausa do outro lado, seguida pelo som de digitação. Entendido, senhora. Estou vendo que seu GPS está ativo no Hospital São Judas. Parabéns pelo nascimento. Devo assumir que a família Teixeira foi insatisfatória? Eles me entregaram os papéis do divórcio na sala de recuperação, Sebastião. Evelyn disse secamente. E me ofereceram 10 mil reais para desaparecer. 10 mil reais? Sebastião parecia genuinamente ofendido. Isso não cobriria seu orçamento de sapatos por 1 semana, senhora. Exatamente. Vem me buscar. E Sebastião, traz o Rose, o Phantom. Eu cansei de me esconder. 1 hora depois a chuva caía em cortinas, transformando o mundo do lado de fora do Hospital São Judas numa mancha cinzenta e aquosa. Beatriz tinha sido fiel à palavra.
2 seguranças corpulentos do hospital estavam parados na porta do quarto de Evelyn, batendo os pés impacientemente. Senhora Silveira, um deles disse, parecendo desconfortável. A senhora Teixeira deu ordens estritas. Você tem que desocupar as instalações. O quarto não está mais pago. Evelyn tinha se vestido com as únicas roupas que tinha. Um par de calças de moletom cinza e um moletom enorme. Ela enrolou Léo firmemente no cobertor do hospital, protegendo-o da corrente de ar. Ela se levantou, fazendo uma careta pela dor no abdômen, mas se recusou a mostrar fraqueza. Eu estou saindo, Evelyn disse friamente. Não toca na minha bolsa. Ela passou por eles, cabeça erguida, carregando o filho pelos corredores estéreis. As enfermeiras sussurravam enquanto ela passava. Beatriz tinha feito uma cena no posto de enfermagem, aparentemente contando a todo mundo que Evelyn era uma barriga de aluguel que tinha saído do controle e estava tentando extorquir a família. Os olhos que a seguiam estavam cheios de julgamento. Deixa eles olharem, Evelyn pensou. Eles vão estar trabalhando para mim amanhã. Ela empurrou as portas automáticas deslizantes e foi atingida por uma parede de ar úmido e frio. A chuva era implacável. Não tinha toldo nessa saída. A saída de serviço que Beatriz tinha instruído a segurança a direcioná-la. Evelyn ficou parada sob o abrigo mínimo do batente da porta, segurando Léo. Do outro lado do estacionamento, ela viu a Mercedes prateada de Ricardo acelerando para longe, espirrando lama na calçada. Ele nem tinha esperado para ver se ela conseguia um táxi. Patético, ela murmurou. De repente, o ronco rítmico de um motor potente cortou o som da chuva. Um arfar coletivo subiu das poucas pessoas fumando cigarros perto da entrada. Deslizando pela chuva como uma pantera, estava um Rolls-Royce Phantom, pintado num acabamento preto fosco personalizado. Era um veículo que gritava poder, riqueza e exclusividade. Ele se movia silenciosamente, ignorando as marcações de faixa exclusiva de ambulância, e parou diretamente na frente de Evelyn. A porta traseira não abriu imediatamente. Em vez disso, a porta do motorista abriu. E um homem alto em um terno carvão impecável saiu. Ele não correu apesar da chuva. Ele abriu um guarda-chuva grande e resistente, e caminhou calmamente ao redor do carro. Era Sebastião Vasconcelos. Pro mundo, ele era um advogado corporativo de alto nível. Para Evelyn, ele era seu amigo mais antigo, e o diretor de operações da Silveira Global Industries. Ele parou na frente de Evelyn, inclinando ligeiramente a cabeça. Senhora, minhas desculpas pelo atraso. O trânsito na ponte estava terrível. O segurança que tinha seguido Evelyn para fora deixou cair a prancheta. Ei, você não pode estacionar isso aqui. Sebastião virou a cabeça lentamente, fixando o guarda com um olhar que poderia congelar água. Este hospital pertence ao Fundo Silveira, não pertence? É, eu acho que sim, o guarda gaguejou. Então, eu sugiro que você dê um passo para trás antes que eu te transfira para fazer a guarda do estacionamento no Alasca, Sebastião disse suavemente. Ele se virou de volta para Evelyn, a expressão suavizando instantaneamente. E este deve ser o jovem mestre Léo. Ele está dormindo apesar do drama, Evelyn disse, entrando debaixo do guarda-chuva que Sebastião segurava para ela. Um verdadeiro Silveira, então. Sebastião sorriu. Ele abriu a porta traseira suicida. O interior era um santuário de couro creme e teto estrelado. Evelyn deslizou para o assento, o conforto quase a fazendo chorar depois da cama dura do hospital. Sebastião fechou a porta, isolando o barulho da chuva e o mundo confuso lá fora. Ele deslizou para o banco do motorista e olhou para ela pelo retrovisor. Para onde, senhora? A cobertura? A propriedade em Angra? Evelyn olhou para baixo para os papéis do divórcio que ela tinha amassado no bolso lateral da bolsa. Ela os alisou. Nos leva para o Hotel Fasano por esta noite, Sebastião. Eu preciso de um banho quente e serviço de quarto, mas primeiro, me passa o tablet. Preciso ver os financeiros da Teixeira Imóveis. Sebastião passou um tablet fino de vidro do banco do passageiro. Eu tomei a liberdade de puxar quando você ligou. É pior do que você pensava. Eles estão alavancados até o pescoço. Beatriz tem manipulado os livros para esconder um déficit de 40 milhões. A fusão com os Medeiros é a única tábua de salvação deles. Evelyn rolou pelos números. Os olhos dela escanearam os dados com a velocidade de um supercomputador. Ela não era mais Evelyn, a barista. Ela era Evelyn Silveira, a herdeira de uma fortuna de tecnologia e energia que valia bilhões. Uma fortuna que ela mesma tinha construído depois de herdar uma quantia modesta do falecido pai.
Ela tinha entrado disfarçada 2 anos atrás para experimentar a vida normal. Para encontrar alguém que a amasse por ela, não pelo dinheiro. Ela achou que tinha encontrado isso em Ricardo. Ela estava errada. A fusão Medeiros, Evelyn murmurou. Quem é o investidor principal financiando o lado Medeiros do negócio? Sebastião sorriu, os olhos brilhando no espelho. Esse seria a Vanguarda Capital, senhora. Evelyn parou de rolar. Um sorriso lento e perigoso se espalhou pelo rosto dela. Vanguarda Capital? Essa é uma das nossas empresas de fachada, não é? É. A gente detém 51% do controle sobre o financiamento dessa fusão. Evelyn olhou pela janela enquanto o Rolls-Royce se afastava do meio-fio, deixando os seguranças confusos e o hospital miserável para trás. Sebastião, Evelyn disse suavemente, congela o financiamento. Senhora? Você me ouviu. Coloca uma suspensão na injeção de capital para a fusão Medeiros-Teixeira. Preocupações de due diligence sobre estabilidade da liderança. Se Beatriz quer uma guerra, ela vai ter um inverno nuclear. E quanto ao senhor Ricardo? Sebastião perguntou enquanto entravam na rodovia. Ele quer casar com Sofia por conexões. Evelyn acariciou a bochecha macia de Léo. Deixa ele tentar. Mas primeiro, manda os papéis do divórcio para o nosso departamento jurídico. Eu quero contraprocessar, não por dinheiro. Eu quero custódia total. E eu quero comprar a hipoteca da propriedade da família Teixeira. A propriedade está na família deles há 4 gerações, Sebastião notou. Exatamente, Evelyn respondeu, os olhos faiscando. Quando Léo começar a andar, eu quero que aquela casa seja o playground dele. E eu quero que Beatriz seja a pessoa que me entrega as chaves. O carro acelerou, desaparecendo nas luzes da cidade. Evelyn Silveira estava de volta. E ela tinha uma lista. A suíte presidencial do Hotel Fasano era maior que o apartamento inteiro que Evelyn tinha dividido com Ricardo. Era um mundo de mármore italiano, algodão egípcio e vistas panorâmicas de uma cidade que estava atualmente sendo açoitada pela tempestade. Sebastião tinha arranjado tudo com sua eficiência assustadora de sempre. Uma equipe de enfermeiras pediátricas particulares tinha sido entrevistada e avaliada em 20 minutos após a chegada, e a candidata mais qualificada, uma mulher gentil chamada Dona Helena, que costumava cuidar de realeza, estava atualmente acomodando Léo num berço sob medida no quarto de bebê adjacente. Evelyn ficou debaixo do chuveiro de chuva, esfregando a pele até ficar crua. Ela queria lavar o cheiro do hospital, a sensação do avental de poliéster barato e a sensação fantasma da mão de Ricardo segurando a dela durante o trabalho de parto. Uma mão que pertencia a um homem que já a tinha vendido. Ela saiu do chuveiro e se enrolou num roupão macio e felpudo. Quando ela entrou na sala de estar da suíte, Sebastião estava esperando com uma bandeja de salmão defumado, chá de ervas e uma pilha de dossiês frescos. A amostra de DNA do mestre Léo foi enviada ao laboratório. Sebastião reportou servindo o chá. A gente pagou a taxa de urgência. Resultados em 24 horas, embora a gente já saiba o resultado. Evelyn sentou no sofá de veludo, encolhendo as pernas embaixo dela. Beatriz precisa que esse teste dê negativo. É a única justificativa moral dela para nos jogar fora. Moralidade não é uma moeda com a qual Beatriz Teixeira negocia, senhora. Só alavancagem. Sebastião entregou uma xícara a ela. Falando nisso, a suspensão no financiamento da Vanguarda Capital foi executada. O sistema de notificação automático acabou de enviar o alerta para o CFO da Teixeira Imóveis. Evelyn tomou um gole de chá, o calor se espalhando pelo peito. Que horas são? 7:30 da noite. Eles vão estar jantando. Evelyn fechou os olhos, visualizando a cena. A mansão Teixeira. Uma propriedade extensa e com correntes de ar no Morumbi que cheirava a dinheiro velho e mogno em decomposição. Eles sempre comiam às 7:30 em ponto. Beatriz na cabeceira da mesa, Ricardo à direita dela. E esta noite, a cadeira vazia à esquerda dele não estaria vazia. Sofia Medeiros vai estar lá, Evelyn afirmou. Não era uma pergunta. De fato, o feed de mídia social dela indica que ela está celebrando um novo capítulo com meu amor Rick. Ela postou uma foto de um anel de noivado de safira 1 hora atrás. A xícara de Evelyn tremeu ligeiramente contra o pires. Ele pediu ela em casamento hoje, no dia em que o filho dele nasceu. Parece que Beatriz não queria perder tempo cimentando o acordo. Uma única lágrima escapou do olho de Evelyn, quente e rápida. Ela a limpou com raiva. Esta era a parte mais difícil,
A percepção de que seu romance de 2 anos não tinha simplesmente terminado, tinha sido uma performance. Ricardo não tinha simplesmente deixado de amá-la. Ele estava ativamente fazendo testes com a substituta dela enquanto ela carregava o filho dele. Por que eu fiz isso, Sebastião? Ela sussurrou. Porque eu escondi quem eu era, Sebastião suavizou. Ele sentou na poltrona oposta a ela. Porque depois que seu pai, Harrison Silveira, faleceu, você era a jovem de 22 anos mais rica da costa leste. Todo homem que se aproximava de você via cifrões, não Evelyn. Você queria o que seus pais tinham, afeição verdadeira, amor incondicional. E eu encontrei um vigarista com queixo fraco e complexo de mamãe. Ela disse amargamente. Você encontrou uma lição, senhora. Uma lição muito cara para o senhor Teixeira. Sebastião se levantou, seu comportamento profissional retornando. Descanse agora. Amanhã a guerra começa de verdade. Eu arranjei para uma estilista de guarda-roupa estar aqui às 8 da manhã. As calças de moletom, com respeito, precisam ir embora. Naquele exato momento, na sala de jantar da mansão Teixeira, o clima era de celebração. Taças de cristal tilintavam sob a luz de um lustre massivo. Beatriz estava positivamente radiante, uma visão rara. Ela ergueu sua taça de champanhe Dom Perignon. Há novos começos, e a cortar a gordura. Ricardo, parecendo ligeiramente corado do vinho, bateu sua taça contra a de Sofia Medeiros. Sofia era tudo que Evelyn não era. Barulhenta, loira e coberta de logos. O pai dela era dono da Medeiros Logística, a empresa que deveria salvar a Teixeira Imóveis do naufrágio. Ah, Beatriz, para! Sofia deu risadinhas, admirando a safira no dedo. Você faz parecer que a gente matou alguém. Ricardo só finalmente caiu em si. Ela se inclinou e deu um beijo na bochecha de Ricardo. Não foi, Rick? Ricardo sorriu fracamente. Certo, é pro melhor. Ele ficava verificando o celular, meio esperando uma mensagem de Evelyn, implorando para ser aceita de volta. Mas não tinha nada. Eu ainda não consigo acreditar que ela realmente assinou. Beatriz se gabou, cortando seu filé mignon mal passado. Eu achei que ela ia resistir mais. Só prova que esse tipo de garota sempre tem um preço. 10 mil reais e ela praticamente correu porta fora. E o bebê? Sofia perguntou, franzindo o nariz. Quer dizer, a gente não vai ficar com ele, né? Isso não se encaixa no nosso plano de 5 anos, Rick. A gente vai colocar para adoção discretamente quando o teste de paternidade der negativo, Beatriz disse com desdém. Ou se por alguma reviravolta trágica do destino for de Ricardo, a gente paga a garota para manter longe daqui. A gente não precisa dessa bagagem. Ricardo fez uma careta. Mãe, é um menino. E ele parece um erro, Beatriz disse friamente. Ricardo, foco. Amanhã, o financiamento da fusão Medeiros entra nas nossas contas. 40 milhões. A gente finalmente pode pagar os empréstimos ponte do Deutsche Bank e estabilizar as ações. Nesse momento, o celular pessoal de Beatriz, que estava com a tela para cima na mesa, vibrou violentamente. Era um alerta de e-mail prioritário. Beatriz franziu a testa. Ela odiava interrupções durante o jantar. Ela pegou o celular, ajustando os óculos de leitura. Enquanto ela lia o assunto, a cor drenou do rosto dela, deixando a maquiagem parecendo uma máscara grotesca. Urgente. Suspensão de injeção de capital. Fusão Medeiros Teixeira. Arquivo 919. O que foi, mãe? Ricardo perguntou, sentindo a mudança na atmosfera da sala. A mão de Beatriz tremeu enquanto ela abria o e-mail. Era do parceiro de financiamento principal, Vanguarda Capital. Prezada senhora Teixeira, devido a questões de conformidade imprevistas e revisão de due diligence pendente sobre estabilidade da liderança executiva na Teixeira Imóveis, a transferência bancária programada de 40 milhões de reais foi colocada em suspensão administrativa indefinida. Pedimos desculpas pelo inconveniente. Suspensão administrativa indefinida. Beatriz sussurrou, a voz mal audível. O quê? Sofia perguntou. Espera. O quê? O dinheiro? O dinheiro da fusão. Beatriz arfou, deixando o celular cair no purê de batatas. Não foi transferido. Ricardo se levantou tão rápido que a cadeira dele caiu. Como assim não foi transferido? A gente tem folha de pagamento na sexta. Se esse dinheiro não entrar até amanhã ao meio-dia, o banco executa o empréstimo. A gente tá falido, mãe. Deve ser um engano. Beatriz gaguejou, limpando freneticamente a batata do celular. Um bug no computador. Eu vou ligar pro Carlos da Vanguarda. Ele vai resolver. Ela discou o número pessoal do VP da Vanguarda Capital, um homem que ela tinha bajulado por meses. Foi direto para a caixa postal.
Ele não está atendendo. Beatriz olhou para cima, puro terror nos olhos. Bom, resolve isso, Rick, Sofia exigiu, a voz estridente. O meu pai não vai assinar os papéis finais até o lado de vocês do financiamento estar garantido. Esse era o acordo. O jantar de celebração se dissolveu em caos. Ricardo estava andando de um lado para o outro, Beatriz estava hiperventilando, e Sofia estava preocupada com como isso afetaria o planejamento da festa de noivado dela. Nenhum deles suspeitava que a questão de conformidade estava atualmente sentada numa cobertura a 15 quilômetros de distância, tomando chá de camomila e assistindo o mundo deles começar a queimar. A manhã seguinte, amanheceu clara e brilhante, a tempestade tendo passado, deixando a cidade lavada e limpa. Evelyn estava de pé na frente de um espelho do chão ao teto na suíte. A transformação era impressionante. A nova mãe exausta de calças de moletom tinha sumido. Em seu lugar estava Evelyn Silveira, CEO. Ela usava um terninho creme de poder de Alexander McQueen, que acentuava na figura dela enquanto gritava autoridade. O cabelo, geralmente jogado num coque bagunçado, estava escovado em ondas lisas e brilhantes. A maquiagem era impecável, uma camada de armadura contra o mundo. Mas eram os olhos dela que tinham mudado mais. A suavidade tinha sumido, substituída por uma determinação gelada. O carro está pronto, senhora, Sebastião disse entrando na sala. Ele estendeu um novo celular, um dispositivo criptografado seguro. E seu novo número está ativo. Só 5 pessoas no planeta têm ele. Como estão os Teixeiras esta manhã? Evelyn perguntou pegando o celular. Previsivelmente desesperados. Beatriz tem ligado para os escritórios da Vanguarda a cada 10 minutos desde as 6 da manhã. Eles a deixam em espera indefinidamente. Ricardo está atualmente nos escritórios Medeiros tentando convencer o pai de Sofia de que isso é só um contratempo menor. E a reação do Sr. Medeiros? Ele é um tubarão, senhora. Ele sente cheiro de sangue. Ele disse para o Ricardo que ele tem 24 horas para mostrar prova de fundos ou o negócio morre, e ele vai processar por quebra de contrato. Evelyn permitiu a si mesma um pequeno sorriso frio. Perfeito. Qual é o próximo movimento de Beatriz? Sebastião puxou um dossiê no tablet. Ela está encurralada. Os grandes bancos não vão tocá-la. Com o empréstimo do Deutsche Bank se aproximando, ela está entrando em contato com credores secundários, tipos predatórios de juros altos. Ela tem uma reunião às 11 com uma firma chamada Parceiros de Capital Blindado. Eles são notórios por esquemas de empréstimo para propriedade. Eles vão dar a ela corda suficiente para se enforcar, depois tomam as propriedades da empresa como garantia. Blindado, Evelyn meditou, ajustando os punhos do blazer. Quem é dono deles? É opaco, uma empresa de fachada registrada nas Ilhas Cayman, mas o corretor deles aqui é um homem chamado Marcos Teixeira. Sem relação, escorregadio, mas efetivo. Evelyn foi até o berço e beijou Léo adormecido na testa. Ele cheirava a leite e inocência. Dona Helena, eu volto em 2 horas. Guarda ele com sua vida. Claro, senhorita Silveira. A babá respondeu baixinho. Evelyn se virou para Sebastião. Coloca Marcos Teixeira na linha. Diz para ele que eu quero comprar a dívida de Beatriz Teixeira antes dela nem assinar a papelada. Sebastião ergueu uma sobrancelha. Isso vai custar um prêmio significativo, senhora. Blindado vai querer sua libra de carne. Oferece o dobro da taxa de juros usual deles por uma compra imediata dos direitos do contrato. Usa o fundo de Private Equity Silveira, para que meu nome não apareça. Evelyn colocou óculos de sol enormes. Eu não quero que Beatriz só deva dinheiro. Eu quero que ela deva dinheiro para mim. Eu quero ser dona do próprio chão que ela está pisando quando eu puxar o tapete. Às 11 da manhã, Beatriz Teixeira estava sentada num escritório moderno demais em Pinheiros, de frente para Marcos Teixeira. Teixeira era um homem que usava gel demais no cabelo e colônia que cheirava a desespero e couro barato. É um empréstimo ponte padrão, senhora Teixeira, Teixeira disse, deslizando um documento grosso pela mesa de vidro. Ele sorriu, mostrando dentes demais. 10 milhões de liquidez imediata. A taxa de juros é ajustada para o perfil de risco. Beatriz olhou para a taxa. 18%. Era roubo na cara dura. Isso é extorsão, Marcos. Minha empresa é sólida. A gente só teve um problema com a Vanguarda. Um problema de 40 milhões, Teixeira rebateu. O que se fala nas ruas é que você está afundando rápido, Beatriz. Você assina isso, paga a folha, mantém as luzes acesas por mais um mês. Se não assinar, o negócio Medeiros morre hoje. A mão de Beatriz tremeu. Ela não tinha escolha. Ela tinha passado uma vida inteira construindo o nome Teixeira.
e não ia deixar ele desmoronar por causa de uma questão momentânea de fluxo de caixa. Ela pegou a caneta. Tá bom, mas quando o dinheiro da vanguarda vier semana que vem, eu vou refinanciar imediatamente. Claro, claro. Teixeira acenou a mão com desdém. Beatriz assinou os papéis. Ela se sentiu enjoada. 20 minutos depois de Beatriz sair, sorrindo com alívio por ter garantido uma tábua de salvação, o celular de Marcos Teixeira tocou. Ele ouviu por um momento, o sorriso se alargando. Sim, a papelada está assinada. A tinta ainda está molhada. Dobrar os juros, transferência em dinheiro hoje? Teixeira riu. Senhor Vasconcelos, é um prazer fazer negócios com você. Diga ao seu cliente anônimo que ele acabou de comprar 10 milhões em dívida muito problemática. De volta à mansão Teixeira naquela noite, o clima era tenso, mas esperançoso. Beatriz tinha mentido para Ricardo, dizendo que tinha conseguido um empréstimo com juros baixos de um velho amigo. Ricardo estava andando de um lado para o outro na sala. Sofia está furiosa, mãe. O pai dela está ameaçando desistir de qualquer jeito por causa da instabilidade. Eu preciso daquele teste de DNA de volta para a gente poder se livrar oficialmente de Evelyn e do pirralho. Sofia não quer pontas soltas antes do casamento. O laboratório disse fim do dia hoje, Beatriz disse bebendo um martini. Ela se sentia mais segura agora que tinha os 10 milhões no banco. Para de reclamar, Ricardo. A gente lida com crises. É isso que Teixeiras fazem. A gente descartou o lixo, e agora a gente está garantindo o futuro. Nesse momento a campainha tocou. Era um motoboy. Ricardo assinou pelo envelope e rasgou para abrir. São os resultados. Beatriz se levantou, caminhando até ele. Bom, lê. 0% de probabilidade, certo? Aí a gente liga para o nosso advogado e manda ele entrar com as acusações de fraude contra ela. Ricardo olhou para o papel. O rosto dele ficou completamente sem expressão. Ele leu de novo, depois uma terceira vez. Ricardo, fala! Beatriz disparou. Ricardo lentamente olhou para a mãe. Ele parecia doente. Probabilidade de paternidade, 99,9%. Beatriz arrancou o papel da mão dele. Ela olhou para os números, a mente incapaz de processá-los. Isso é impossível. Beatriz sussurrou. Ela subornou alguém. Aquela garçonete caçadote subornou o laboratório. Com que dinheiro, mãe? Ricardo perguntou, a voz oca. A gente não deu nada para ela. Ela saiu com calças de moletom e um passe de ônibus. Eu não me importo como ela fez. Isso não muda nada. Beatriz amassou o papel. A gente vai exigir um novo teste, ordenado pelo tribunal. A gente vai arrastar isso até ela passar fome. Ricardo afundou no sofá. Um sentimento estranho estava borbulhando dentro dele. Não amor exatamente, mas uma percepção primordial de que ele tinha um filho. Um herdeiro de carne e osso, e ele os tinha abandonado num estacionamento na chuva. Talvez, Ricardo começou fracamente, talvez a gente não devesse ter sido tão duro, se ele é um Teixeira. Não seja idiota, Ricardo, Beatriz sibilou. Ele é meio camponês, ele é um passivo. A gente mantém o plano, a gente pega o dinheiro Medeiros, a gente casa com Sofia, e a gente enterra Evelyn em custas judiciais até ela entregar a criança por um acordo razoável e desaparecer. O celular de Beatriz apitou. Era uma notificação de e-mail do banco. Finalmente, ela murmurou. Deve ser a confirmação de transferência da blindado. Ela abriu o app do banco. Os olhos dela se arregalaram tanto que quase racharam nos cantos. Um grito estrangulado escapou da garganta dela. Mãe, o que foi agora? Beatriz ergueu o celular, as mãos tremendo incontrolavelmente. A tela mostrava a conta operacional da Teixeira Imóveis. O saldo estava negativo. Os 10 milhões da blindado entraram na conta, Beatriz engasgou. E 2 minutos depois foi penhorado. Penhorado por quem? Ricardo gritou, correndo para o lado dela. Beatriz olhou para o histórico de transações. A retirada massiva tinha um memorando simples e aterrorizante. Aviso de penhora. Inadimplência de empréstimo Deutsche Bank adquirido pela Silveira Global Holdings. Silveira Global Holdings? Ricardo perguntou confuso. Quem são eles? Eles compraram nossa dívida do Deutsche Bank. Beatriz parecia estar tendo um derrame. Ela reconheceu o nome. Todo mundo no mercado financeiro reconhecia o nome. Silveira Global era o predador supremo do mundo corporativo. Por que a Silveira Global estaria interessada em nós? Beatriz sussurrou, o verdadeiro terror finalmente se instalando. A gente é formiga para eles. Na cobertura do Hotel Fasano, Evelyn assistiu o alerta bancário em tempo real piscar no tablet de Sebastião.
A primeira peça do dominó tinha caído. Os 10 milhões que Beatriz tinha emprestado para se salvar tinham sido instantaneamente engolidos pela dívida que Evelyn tinha comprado uma hora antes. Evelyn pegou o chá. Sebastião, manda para Beatriz um aviso de execução hipotecária padrão sobre a mansão. Dá 30 dias para desocupar. Vamos ver quão alta sociedade ela se sente morando num motel. 3 dias tinham se passado desde que as contas dos Teixeira foram congeladas. Para Beatriz, foram 72 horas de inferno. Ela tinha sido forçada a penhorar sua coleção de joias Cartier Vintage, só para pagar o depósito do buffet da festa de noivado. Cancelar a festa não era opção. Na mente de Beatriz, percepção era realidade. Se o mundo visse Ricardo e Sofia celebrando, os credores iam recuar, assumindo que o dinheiro da fusão Medeiros era iminente. A festa estava marcada para sexta à noite no Hotel Fasano, um dos hotéis mais exclusivos de São Paulo. Sorri, Ricardo. Beatriz sibilou, beliscando o braço do filho enquanto eles ficavam na fila de recepção. Você parece que está num funeral. Ricardo ajustou a gravata. Ele parecia mais magro, abatido. Eu não consigo falar com Evelyn, mãe. O telefone dela está desconectado. O apartamento está vazio. Eu fui lá hoje. Ela sumiu. Ótimo, Sofia interrompeu bebendo champanhe. Ela estava usando um vestido que custava mais que a maioria dos carros, mas pendia estranhamente no corpo dela. Ela provavelmente voltou para o trailer de onde ela saiu. Esquece ela, Rick. Hoje à noite é sobre nós. O salão estava se enchendo com a elite paulistana, senadores, magnatas da tecnologia e empresários imobiliários. Mas a atmosfera estava tensa. Rumores dos problemas financeiros dos Teixeira estavam circulando. As pessoas sussurravam por trás das mãos. Então a sala ficou em silêncio. As pesadas portas de carvalho na entrada principal se abriram. Normalmente os convidados chegavam aos poucos, mas a mulher entrando agora comandava a atenção de um exército inteiro. Era Evelyn, mas não era a Evelyn que eles conheciam. Esta mulher era uma visão de vingança, envolta em seda carmesim. Ela usava um vestido versátil sob medida que abraçava as curvas dela, uma fenda dramática revelando uma perna que parecia não ter fim. Ao redor do pescoço pendia a estrela do Oriente, um colar de diamantes tão raro que até Beatriz arfou quando a luz o atingiu. Ela não estava sozinha. No braço dela estava Sebastião Vasconcelos, parecendo devastadoramente bonito num smoking. Atrás deles vinham 2 guarda-costas enormes que pareciam comer concreto no café da manhã. Quem é aquela? O senhor Medeiros, pai de Sofia, perguntou, apertando os olhos através dos óculos. Ela parece familiar. Aquela? Beatriz engasgou, a taça de champanhe tremendo. Aquela é a empregada. Evelyn não esperou na fila. Ela caminhou direto para o centro da sala, a cabeça erguida. A multidão se abriu para ela como o mar vermelho. Ela não estava apenas comparecendo, ela estava invadindo. Sofia, alimentada por ciúme e vodka demais, marchou até Evelyn. O que você está fazendo aqui? Segurança, tira esse lixo daqui. Ela está invadindo minha festa. A música parou. A sala inteira assistia. Evelyn olhou para baixo para Sofia, um sorriso divertido brincando nos lábios vermelhos. Invadindo? Dificilmente. Eu sou dona do local. Sofia riu nervosamente. Você é delirante. Este é o Fasano. Correto, Evelyn disse, a voz suave e projetada perfeitamente para a sala ouvir. E desde esta manhã, a Silveira Global Hospitality adquiriu a participação majoritária na holding que opera este hotel. Tecnicamente, Sofia, você está parada na minha sala de estar. Um arfar coletivo percorreu a multidão. O senhor Medeiros deu um passo à frente, os olhos arregalados. Silveira Global? Você representa a família Silveira? Sebastião deu um passo à frente. Correção, senhor Medeiros. Ela é a família Silveira. Permita-me apresentar Evelyn Silveira, presidente e CEO da Silveira Global Industries. Beatriz deixou cair a taça. Ela estilhaçou no chão de mármore, o som ecoando como um tiro. Silveira? Ricardo sussurrou, olhando para a esposa, sua ex-esposa arranjada, como se estivesse vendo um fantasma. A filha de Harrison Silveira? A herdeira? Evelyn virou o olhar para Beatriz. Era frio o suficiente para congelar magma. Olá, Beatriz. Eu recebi o aviso de execução hipotecária que eu te mandei. Presumo que você está aproveitando seus últimos 30 dias na mansão. Você? Beatriz gaguejou, o rosto se tornando um roxo manchado. Você mentiu, você nos enganou. Você fez papel de órfão pobre. Eu não menti, Evelyn disse calmamente.
dando um passo mais perto para que só a família pudesse ouvir. Eu te disse que não tinha família. Isso é verdade. Meus pais estão mortos. Eu te disse que queria uma vida simples. Isso era verdade. Mas você não queria simples, queria? Você queria dinheiro. Você me tratou como um cachorro vira-lata porque achou que eu não tinha valor. Ela se inclinou, a voz um sussurro de aço. Você queria uma fortuna, Beatriz. Bem, agora você tem minha atenção total, e eu te prometo, eu sou muito mais cara como inimiga do que jamais fui como nora. Rick, faz alguma coisa. Sofia guinchou, percebendo que seu holofote de noivado estava sendo roubado. Ela está mentindo, ela é só uma barista. O Sr. Medeiros silenciou a filha com um olhar afiado. Ele caminhou até Evelyn, estendendo a mão, ignorando o próprio futuro genro. Senhorita Silveira, eu não fazia ideia. Eu tenho tentado conseguir uma reunião com sua equipe de aquisições há meses sobre minha frota de logística. Evelyn apertou a mão dele brevemente. Podemos conversar, Sr. Medeiros, mas eu geralmente não faço negócios com famílias que se associam com os Teixeiras. Na manhã seguinte, a batalha se moveu para o tribunal. O advogado de Beatriz, Finch, estava lançando acusações como granadas. Meritíssima, a mãe, Evelyn Silveira, ou qualquer pseudônimo que ela esteja usando hoje, não tem endereço fixo. Ela fugiu do hospital contra a orientação médica horas após o parto. Ela não tem emprego. Meus clientes, os Teixeiras, são uma família proeminente e estável, com meios de prover para a criança. Acreditamos que a criança está em perigo iminente de negligência. A juíza Beatriz olhou para Evelyn. Senhorita Vasconcelos, sua cliente deseja responder? A advogada de Evelyn, Eleonora Vasconcelos, se levantou calmamente. Meritíssima, as alegações não são apenas falsas, são difamatórias. A senhorita Silveira deixou o hospital porque foi despejada pela avó da criança imediatamente após o parto. Objeção! Finch gritou. Boato! Eu tenho os registros de segurança do hospital, Eleonora disse, deslizando um documento para o meirinho. E quanto à alegação de sem endereço fixo? Beatriz se inclinou para frente e sussurrou para Finch. Ela está morando num hotel. Força o ângulo da instabilidade. Juízes odeiam hotéis. Finch assentiu. Meritíssima, viver de mala em hotel dificilmente é um ambiente estável para um recém-nascido. Os Teixeiras têm uma propriedade multimilionária com um quarto de bebê dedicado. A escolha é clara. A juíza olhou para Evelyn. Senhorita Silveira, onde você está residindo atualmente? Evelyn se levantou. Nas últimas noites, eu estive no Hotel Fasano, Meritíssima. Beatriz sorriu presunçosamente. Peguei ela. No entanto, Evelyn continuou, a voz firme, isso foi enquanto minha residência principal estava sendo preparada. A partir desta manhã, Léo e eu estamos residindo na Avenida Paulista, 1045, a cobertura. A sala do tribunal ficou em silêncio. A Avenida Paulista, 1045, era um dos prédios mais caros de São Paulo. A cobertura não estava no mercado há décadas. O edifício Jaqueline Kennedy Onassis. A juíza ergueu uma sobrancelha. Você está alugando? Eu comprei, meritíssima. À vista, ontem. Beatriz soltou um arfar alto. Ela está mentindo. Ela é uma barista. Ela ganha salário mínimo. Ordem! A juíza bateu o martelo. Senhora Teixeira, mais uma explosão e você será removida. Eleonora Vasconcelos entregou outra pasta grossa ao meirinho. Meritíssima, incluído neste arquivo está a declaração financeira da minha cliente. Inclui a escritura da propriedade da Paulista, assim como seus extratos bancários e verificação do fundo fiduciário. A juíza abriu a pasta. Os olhos dela escanearam a primeira página. Então ela parou. Ela virou a página, os olhos se arregalando ligeiramente. Ela olhou para cima para Evelyn, depois de volta para o papel. Senhor Finch, a juíza disse, a voz estranhamente baixa. Você viu isso? Não, meritíssima. Presumo que seja uma falsificação. Finch debochou. É verificado pela CVM e pela Receita Federal, a juíza disse. De acordo com isso, o patrimônio líquido da senhorita Silveira é substancial, na casa dos bilhões. Finch congelou. Ele olhou para Beatriz. Beatriz parecia que ia vomitar. Bilhões, Ricardo sussurrou. Bilhões com B. Além disso, a juíza continuou, o tom endurecendo enquanto ela olhava para os Teixeiras. Eu vejo aqui uma cópia de uma petição de dissolução de casamento, apresentada à senhorita Silveira no hospital. Oferece a ela 10 mil reais para abrir mão dos direitos dela. A juíza tirou os óculos e olhou fixamente para Ricardo.
Senhor Teixeira, você tentou comprar a mãe do seu filho por 10 mil reais. Uma mulher que poderia comprar e vender toda a sua família 10 vezes antes do café da manhã. Eu fiz o que minha mãe mandou. Ricardo gaguejou, selando seu destino. Ele admite, Evelyn disse baixinho. Ele não tem espinha dorsal, meritíssima, e a mãe dele é vingativa. Ela tentou me separar do meu filho porque achou que eu era pobre. Agora, ela quer ele porque sabe que eu sou rica. Léo não é um peão, ele é meu filho. Senhorita Silveira, a juíza disse, estou indeferindo a moção do pai pela custódia com prejuízo. Além disso, estou concedendo a você custódia legal e física temporária única pendente de um julgamento completo. Senhor Teixeira, você pode ter visitação supervisionada todo segundo sábado por 2 horas. Beatriz Teixeira não deve ter nenhum contato com a criança. O quê? Beatriz guinchou-se levantando. Eu sou a avó dele. Você não pode fazer isso. Este tribunal é corrupto. Ela te comprou. Meirinho! A juíza latiu. Remova essa mulher da minha sala imediatamente. 2 oficiais agarraram Beatriz pelos braços. Ela chutou e gritou enquanto era arrastada para fora, o terno Chanel se amarrotando, a dignidade dela completamente sumida. Você vai pagar por isso, Evelyn, Beatriz gritou enquanto a porta se fechava. Você vai pagar! Ricardo sentou sozinho na mesa, a cabeça nas mãos. Finch já estava arrumando a pasta, olhando para Ricardo com desdém. Meu honorário acabou de dobrar. Se é que você ainda pode me pagar. Evelyn passou por Ricardo na saída. Ela parou por um breve segundo. Eve, Ricardo sussurrou, lágrimas nos olhos. Eu não sabia. Esse é o problema, Ricardo. Evelyn disse baixinho. Você nunca tentou me conhecer, você só olhou para o rótulo, e agora você não pode pagar o preço. Ela saiu da sala do tribunal, Eleonora e Sebastião, flanqueando-a. A batalha legal estava ganha, mas a guerra não tinha acabado. Beatriz estava destruída, pública e legalmente. Mas uma mulher como aquela não simplesmente desaparecia. Ela fermentava. Do lado de fora, nos degraus do tribunal, os paparazzi estavam esperando. Alguém tinha vazado sobre a barista bilionária secreta. Flashes explodiram enquanto Evelyn colocava os óculos de sol. Senhorita Silveira, é verdade que você comprou a dívida dos Teixeira? Senhorita Silveira, você está processando por custódia total? Evelyn os ignorou, se movendo em direção ao SUV esperando. Mas bem quando ela alcançou a porta, um homem num terno frenético e desalinhado rompeu a barreira da imprensa. Era Marcos Teixeira, o credor predatório. Senhorita Silveira, por favor. Teixeira ofegou, parecendo apavorado. Você precisa ver isso, é sobre Beatriz, ela não está só quebrada, ela fez algo maluco. Sebastião o bloqueou. Sai de perto. Não, escuta! Teixeira gritou, acenando um tablet. Ela alavancou as apólices de seguro de vida. Ela fez uma apólice sobre ela mesma e sobre o bebê antes do nascimento. Evelyn parou. Ela se virou lentamente. O que você disse? Ela fez uma apólice de seguro de pessoa-chave sobre a criança não nascida. Teixeira disse tremendo. Paga 5 milhões se a criança não chegar ao 1º aniversário. Ela usou como garantia para um empréstimo do lado sujo da rua. Gente com quem nem eu lido. Um frio gelado, mais frio que qualquer vento de inverno, percorreu Evelyn. Beatriz não tinha só querido roubar o bebê. Ela tinha apostado contra a vida dele para garantir um empréstimo. E agora que ela estava quebrada, humilhada e proibida de vê-lo, Beatriz não tinha mais nada a perder. Evelyn olhou para Sebastião. Entra no carro. Agora. A gente precisa aumentar os detalhes de segurança. Quadruplicar. A guerra não tinha acabado de se tornar mortal. A revelação de que Beatriz Teixeira tinha feito uma apólice de seguro de pessoa-chave sobre o próprio neto, apostando na morte dele para pagar as dívidas, transformou a guerra corporativa num thriller de sobrevivência. Evelyn se refugiou na fortaleza de sua cobertura na Avenida Paulista, 1045. Mas segurança era uma ilusão. O interfone tocou e um Ricardo machucado tropeçou para fora do elevador. Ele estava sangrando e sem fôlego. Ela está vindo, Eve! Ricardo arfou. Ela deve milhões a agiotas. Ela contratou mercenários para pegar Léo. Ela precisa do pagamento do seguro. Antes que Evelyn pudesse reagir, as luzes da cobertura apagaram. O elevador de serviço, cujos códigos de override Beatriz conhecia, explodiu aberto. Beatriz entrou como um furacão, parecendo desvairada, empunhando um revólver e flanqueada por 2 homens armados. Olá, família! Beatriz gargalhou, os olhos loucos de desespero.
Eu criei esse legado, e não vou deixar ele morrer. Me dá o menino. Você é louca, mãe! Ricardo gritou, ficando entre Beatriz e a porta do quarto de bebê. Ele é seu neto! Ele é um cheque, Beatriz guinchou. Eu não tenho mais nada, eu não vou pra cadeia pobre. Ela levantou a arma mirando em Evelyn. Sebastião, o COO de Evelyn, avançou nos mercenários desarmando um, mas Beatriz permaneceu focada. Ela puxou o gatilho para trás. Não! Ricardo rugiu, invocando uma coragem que nunca tinha possuído antes. Ricardo se jogou na mãe no exato momento em que ela apertou o gatilho. Bam! O tiro ecoou como um canhão. Ricardo desabou no chão, uma mancha vermelha florescendo no peito. Beatriz deixou cair a arma, olhando para o filho sangrando em horror. A percepção do que ela tinha feito finalmente rompeu a loucura dela. Sirenes uivavam lá fora. Sebastião chutou a arma para longe enquanto equipes da SWAT inundavam a sala. Eles arrastaram uma Beatriz gritando para fora em algemas. Uma dinastia terminando não em glória, mas numa jaula. 6 meses depois, a mansão Teixeira estava irreconhecível. Clara, arejada e cheia do perfume de rosas brancas. Evelyn estava sentada no terraço, assistindo Léo dar risadinhas no andador. Os relatórios trimestrais estão excelentes, Sebastião disse, colocando uma carta na mesa. E isso chegou de Montana. Era de Ricardo. Ele tinha sobrevivido ao tiro milagrosamente, mas não tinha voltado para a vida antiga. Querida Eve, estou trabalhando numa fazenda de gado agora. Trabalho de verdade. Minhas mãos estão cheias de bolhas, mas pela primeira vez eu me sinto um homem. Eu não posso ser pai do Léo ainda. Não até eu ter construído algo real para oferecer a ele. Conta pra ele que o pai dele salvou ele. Conta pra ele que eu estou aprendendo a ser corajoso. Com amor, Rick. Evelyn sorriu, assistindo o filho alcançar uma borboleta. Ela tinha perdido o marido, mas encontrado sua força. Beatriz estava apodrecendo numa cela. Ricardo estava encontrando a alma dele. E Evelyn Silveira, ela estava apenas começando. Ela pegou Léo no colo e sussurrou. A gente vai mudar o mundo, Leãozinho. Que jornada, hein? De um quarto de hospital frio, onde uma mãe foi descartada como lixo, até as alturas vertiginosas da guerra corporativa. E, finalmente, um confronto de tirar o fôlego que provou que dinheiro pode comprar muitas coisas, mas não pode comprar redenção. Evelyn provou que o verdadeiro poder não é sobre riqueza. É sobre a força de proteger o que você ama. Beatriz Teixeira aprendeu do jeito difícil que quando você cava uma cova para outra pessoa, geralmente você cai nela. E Ricardo? Bem, ele aprendeu que nunca é tarde demais para encontrar sua espinha dorsal, mesmo que você tenha que perder tudo para encontrá-la. E aí, eu quero saber o que você teria feito. Se você fosse Evelyn, você teria perdoado Ricardo depois que ele levou aquela bala? Ou a traição foi profunda demais, e Beatriz teve o que mereceu, ou ela escapou fácil demais? Me conta nos comentários. Se você curtiu essa montanha-russa de história, por favor, manda aquele like. Isso realmente ajuda o canal. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para nunca perder uma história nova. Valeu por assistir, e te vejo no próximo. A maioria das mulheres grita, a maioria das mulheres chora. Quando Maurício entregou os papéis do divórcio para Alice, jogando 5 anos de casamento no lixo por uma mulher 10 anos mais nova, ele esperava uma guerra. Ele tinha os advogados preparados, ele tinha os bens escondidos, ele estava pronto para a batalha mais feia da vida dele. Mas Alice não gritou. Ela nem levantou os olhos do café. Ela simplesmente pegou uma caneta, assinou o documento sem ler uma única cláusula e deslizou de volta pela mesa de mármore. Maurício achou que tinha ganhado. Ele achou que ela era fraca. Ele não fazia ideia de que ao assinar aqueles papéis, ela não estava perdendo um marido. Ela estava libertando uma titã. E quando ele a viu de novo 3 meses depois, ela não era a ex-esposa chorona que ele esperava. Ela era a única mulher na sala com quem ele não podia se dar ao luxo de conversar. Fica comigo até o final, porque essa história vai te fazer repensar tudo o que você acha que sabe sobre sucesso, vingança e as pessoas que a gente ignora. O som da caneta arranhando o papel era mais alto que um tiro na cozinha silenciosa. Maurício Silveira estava sentado de frente para a esposa, Alice, o coração martelando contra as costelas. Não de culpa, de adrenalina. Ele era o vice-presidente da Silveira em Associados, um homem acostumado a aquisições hostis e brigas de diretoria. Ele tinha passado as últimas 3 semanas ensaiando esse momento no espelho. Tinha preparado argumentos para cada acusação que ela fosse jogar nele. Estava pronto para ela mencionar as noites tardias. Estava pronto para ela trazer à tona os recibos do hotel 5 estrelas encontrados no bolso do paletó.
Estava pronto para as lágrimas, para os pratos quebrados, para as súplicas. Eu vou embora, Alice, ele tinha dito, a voz ensaiada e fria. Eu conheci outra pessoa, alguém que entende a direção que minha vida está tomando. Alguém que combina com meu futuro, não com meu passado. Ele esperou. Alice Vasconcelos, uma mulher que tinha passado os últimos 5 anos dobrando as roupas dele, organizando os jantares chatos de negócios e gerenciando a agenda dele, simplesmente tomou um gole do café preto. Ela estava usando um cardigan bege enorme, o cabelo preso num coque bagunçado. Ela não parecia nada com Camila, a vibrante estagiária de marketing de 23 anos, esperando por Maurício no Audi lá fora. Alice colocou a caneca na mesa. Tá bom, ela disse. Maurício piscou, a testa franzindo. Tá bom? Você me ouviu? Eu disse que quero o divórcio. Eu ouvi, Maurício, Alice disse, a voz aterrorizantemente uniforme. Você tem os papéis? Maurício se atrapalhou com a pasta de couro, a confiança vacilando por uma fração de segundo. Esse não era o roteiro. Sim, meu advogado, o Dr. Rodrigo, preparou esses. Agora eu quero ser justo, mas você precisa entender que o acordo pré-nupcial é blindado. Você fica com o Honda. O apartamento está no meu nome, então você tem 30 dias para sair. Alice estendeu a mão. Me dá. Ele deslizou o pacote grosso pela bancada de granito. Ele observou os olhos dela. Não estavam vermelhos. Não estavam lacrimejando. Estavam opacos, como uma janela com as persianas fechadas. Ela não foi para a sessão de pensão alimentícia, não verificou a divisão de bens. Ela foi direto para a última página, encontrou a linha marcada requerida e destampou uma caneta esferográfica barata. Risco, risco. Ela assinou Alice Vasconcelos, não Alice Silveira. Ela já tinha largado o nome dele. Alice, espera, Maurício disse. Uma onda súbita de desconforto o invadindo. Você nem leu, você está abrindo mão do direito de contestar a pensão. Você está saindo quase sem nada. Ela olhou para cima então, e pela primeira vez, Maurício viu algo nos olhos dela que o gelou. Não era tristeza, era tédio. Eu não quero seu dinheiro, Maurício, ela disse baixinho. E eu certamente não quero lutar por um homem que não quer estar aqui. Você está livre. Ela se levantou, foi até a geladeira e tirou uma garrafa de água com gás. Tem mais alguma coisa? Porque eu tenho uma tarde ocupada. Maurício ficou paralisado. A vitória que ele tinha desejado parecia vazia. Ele queria que ela lutasse por ele. Ele queria a prova de que ele era um prêmio que valia a pena perder. A indiferença dela o fez se sentir pequeno. Tá bom, Maurício disparou, pegando os papéis de volta. Se você quer ser idiota e passar fome, problema seu. Camila está me esperando. Manda boa sorte para ela, Alice respondeu de costas para ele. Maurício saiu pisando duro da casa, batendo a pesada porta de carvalho atrás dele. Ele marchou pela entrada até seu Audi R8 prateado, onde Camila estava verificando a maquiagem no espelho do parasol. E aí? Camila perguntou, mascando o chiclete. Foi um pesadelo? Ela gritou. Maurício jogou os papéis no banco de trás. Ela assinou. Sem contestação? Camila guinchou, batendo palmas. Ai meu Deus, Maurício, isso é incrível! A gente está livre! A gente pode reservar a viagem para Campos do Jordão sem se preocupar com datas de tribunal. Maurício ligou o motor, agarrando o volante até os nós dos dedos ficarem brancos. Ele olhou para casa uma última vez. As cortinas não se mexeram. Ninguém estava assistindo ele ir embora. Maurício murmurou saindo para a rua. Incrível. Mas enquanto ele dirigia, o desconforto na barriga crescia. Alice tinha sido designer gráfica quando se conheceram, ganhando um salário modesto. Ela tinha largado para apoiar a carreira dele. Ela não tinha economias que ele soubesse, nenhuma família na cidade. Ao assinar aqueles papéis, ela tinha efetivamente se tornado uma sem-teto, porque ela não estava com medo. 3 meses se passaram. A vida de Maurício Silveira era no papel perfeita. Com Alice fora do caminho, ele tinha integrado Camila completamente na vida dele. Eles eram o casal do momento do círculo social dele. Camila era jovem, barulhenta e adorava gastar o dinheiro de Maurício em coisas que ostentavam o status dele. Mesas em baladas caras, fins de semana em Angra, camarotes em shows, mas a perfeição era exaustiva. Camila não era como Alice. Camila não organizava a vida dele. Ela consumia. A casa estava sempre uma bagunça de sacolas de compras. Ela esquecia de anotar as reuniões dele. Ela reclamava quando ele trabalhava até tarde. E, estranhamente, Alice tinha sumido da face da terra. Maurício esperava que ela ligasse. Esperava uma mensagem de voz bêbada implorando por dinheiro,
ou pelo menos uma mensagem perguntando sobre as correspondências que ela tinha deixado para trás. Mas não tinha nada. O número de telefone dela estava desconectado. As redes sociais dela, que ela raramente usava mesmo, estavam desativadas. Ele passou pelo antigo complexo de apartamentos que ela costumava gostar, pensando que talvez visse o Honda velho dela, mas ela não estava lá. Era como se Alice Vasconcelos nunca tivesse existido. Para de ficar obcecado com ela, Camila disparou numa noite durante o jantar num restaurante chique. Ela provavelmente está morando num trailer no interior com os pais. Ela é uma perdedora, Maurício. Foi por isso que você largou ela. Eu não estou obcecado. Maurício mentiu tomando um gole de vinho. Eu só acho estranho. Ela não aceitou a pensão. São 50 mil reais que ela deixou na mesa. Quem faz isso? Alguém que sabe que não vale isso. Camila riu. Maurício forçou um sorriso, mas a atenção dele foi capturada por uma conversa na mesa ao lado. Dois homens em ternos italianos sob medida estavam falando em tons baixos e reverentes. Maurício reconheceu um deles. David Gomes, um grande jogador na esfera de investimentos em tecnologia. Você viu as projeções da Valkyria? O primeiro homem sussurrou. O IPO está estimado em bilhões. Vai revolucionar o setor de tecnologia. Eu ouvi que a CEO é um fantasma, o segundo homem respondeu. Totalmente reclusa, opera sob um pseudônimo. Dizem que o algoritmo proprietário foi escrito por uma única pessoa num porão ao longo de 5 anos. Os ouvidos de Maurício se aguçaram. Valkyria Systems. Era o assunto da Faria Lima, um novo software de logística com inteligência artificial que estava tornando os modelos tradicionais de transporte obsoletos. Todo mundo queria uma fatia, mas a empresa era notoriamente fechada. Eu mataria para conseguir um convite para o baile Gatsby semana que vem. O primeiro homem continuou. Dizem que a fundadora da Valkyria finalmente vai fazer uma aparição pública. É o evento da década. O ingresso sozinho custa 50 mil. Maurício olhou para o prato. O baile Gatsby no Museu de Arte de São Paulo. Era o evento de caridade mais exclusivo do país. Se ele conseguisse entrar lá, se pudesse apertar as mãos das pessoas por trás da Valkyria, ele poderia garantir sua posição na Silveira e Associados para o resto da vida. Ele poderia finalmente sair da sombra do sogro, ex-sogro, que tinha fundado a firma. Camila, Maurício disse de repente, a gente precisa ir para o baile Gatsby. Os olhos de Camila brilharam. O MASP? Ai meu Deus, sim. Eu vi o código de vestimenta online. É glamour dos anos dourados. Eu preciso de um vestido da Letícia Bronstein. A gente pode pagar os ingressos? Eu vou dar um jeito, Maurício disse, a ambição sobrepondo a cautela financeira. Eu conheço um cara no conselho. Vai nos custar, mas é um investimento. A semana seguinte foi um borrão de favores e transferências bancárias. Maurício gastou quase 40 mil reais, garantindo 2 ingressos através de um corretor por baixo dos panos. Era uma quantia imprudente de dinheiro, mergulhando nas economias que ele tinha protegido durante o divórcio, mas ele disse a si mesmo que era necessário. Ele precisava de uma vitória. Os números dele no trabalho estavam caindo porque ele estava distraído demais pelas demandas constantes de Camila. A noite do baile chegou. O ar estava fresco, e as escadas do MASP estavam cobertas por um tapete vermelho que parecia se estender por quilômetros. Paparazzi disparavam luzes cegantes enquanto celebridades e titãs da indústria subiam as escadas. Maurício saiu da limusine, ajustando a gravata borboleta. Camila estava no braço dele, usando um vestido que era talvez um pouco revelador demais para a elegância sóbria do evento, mas ela estava deslumbrante. Maurício estufou o peito. Era ali que ele pertencia. Eles circularam pelo grande salão, bebendo champanhe. Maurício vasculhou a sala procurando alvos. Ele viu o CEO de um grande banco conversando com um político importante. Viu o fundador de uma fintech famosa. Isso é tudo, amor, Camila sussurrou, agarrando o braço dele. A gente conseguiu, Maurício. Maurício Silveira. Uma voz chamou de trás dele. Maurício se virou para ver Adriano Pinheiro, um antigo rival da faculdade que agora trabalhava num fundo de hedge. Adriano. Maurício assentiu. Bom te ver. Surpreso de te ver aqui, Adriano disse com um sorriso debochado. Eu ouvi que a Silveira em Associados teve um trimestre difícil. Mas ei, eu acho que os pagamentos de pensão são baixos, né? Ouvi que a ex-esposa se rendeu. Maurício enrijeceu. Alice não é o problema. E sim, o divórcio foi amigável. Sorte sua, Adriano riu. Meu divórcio me custou um iate. Enfim, você está aqui para a revelação da Valkyria? Todo mundo está apostando em quem é. Alguns dizem que é um garoto do ITA.
outros dizem que é um coletivo de ex-engenheiros do Google. Eu estou aqui para fechar negócios, Maurício disse suavemente. De repente, as luzes do salão imenso escureceram. Um silêncio caiu sobre a multidão de bilionários e socialites. Um holofote iluminou o palco no centro do salão. A apresentadora, uma famosa âncora de telejornal, subiu ao microfone. Senhoras e senhores, obrigada pela generosidade de vocês esta noite. Mas eu sei por que todos vocês estão aqui. No último ano, o mundo dos negócios tem feito uma pergunta. Quem é a mente por trás da Valkyria Systems? Quem escreveu o código que atualmente é avaliado em 3 bilhões de dólares? Maurício se inclinou para frente, o coração acelerando. Era isso. Esta noite, a apresentadora continuou. Nós temos a honra de finalmente apresentar a fundadora e CEO, uma mulher que construiu seu império em silêncio enquanto o mundo a subestimava. Por favor, recebam o fantasma da Paulista. As pesadas cortinas de veludo se abriram. Maurício apertou os olhos. Uma silhueta avançou para a luz do holofote. Era uma mulher. Ela estava usando um vestido de seda azul meia-noite, que parecia cintilar como luz das estrelas líquida. Era elegante, majestoso e custava mais que o carro de Maurício. O cabelo dela estava estilizado em ondas de Hollywood sofisticadas, diamantes pingando das orelhas. Ela subiu ao microfone, o rosto iluminado pela luz branca forte. Maurício deixou cair a taça de champanhe. Ela estilhaçou no chão de pedra, o som ecoando, mas ele não ouviu. Ele não conseguia respirar. Os joelhos dele cederam, e ele teve que agarrar o ombro de Camila para se manter de pé. O quê? Camila sibilou. Maurício, o que foi? Quem é ela? A boca de Maurício abriu, mas nenhum som saiu. Ele olhava fixamente para a mulher no palco. A bilionária, a gênia, a pessoa mais poderosa na sala. Era Alice. Os aplausos foram ensurdecedores. Não era palmas educadas. Era um rugido, uma onda física de som que sacudiu o salão. Mas Maurício Silveira não conseguia ouvir. O sangue correndo nos ouvidos dele soava como um trem de carga. Maurício! Camila sibilou, cravando as unhas postiças no bíceps dele. Maurício, você está fazendo cena. Por que você está olhando para ela desse jeito? Você conhece ela? Maurício não conseguia tirar os olhos do palco. A mulher parada ali comandava a sala com uma graça aterrorizante. Ela esperou os aplausos diminuírem, um pequeno sorriso conhecedor brincando nos lábios dela. Lábios pintados de um carmesim profundo e aveludado que Maurício nunca tinha visto nela antes. Aquela é a Alice. Maurício engasgou, a voz mal um sussurro. Camila congelou. Ela apertou os olhos para o palco. Depois olhou de volta para Maurício, o rosto se contorcendo em confusão e nojo. A ex-esposa, a dona de casa sem graça que assinou os papéis de Cardigan, aquela mulher? Sim, Maurício respirou. Você está mentindo. Camila debochou, embora a voz dela vacilasse. Aquela mulher está usando um vestido vintage de alta costura. Aquele colar é Cartier. Ela parece realeza. No palco, Alice se inclinou para o microfone. A voz dela, amplificada pelo sistema de som de última geração, era suave, baixa e confiante. Era a voz que Maurício tinha ouvido todos os dias por 5 anos, mas despida da timidez. A diferença era impressionante. Obrigada, Alice disse. Por muito tempo, me disseram que meu valor estava na minha capacidade de apoiar os outros. Me disseram que meu lugar era nos bastidores, que silêncio era meu dever. Maurício sentiu um suor frio brotar na testa. Ela estava falando sobre ele? Mais silêncio, Alice continuou, os olhos vasculhando a multidão. É onde você ouve as coisas que os outros perdem, enquanto o mundo estava ocupado gritando, ocupado se exibindo, ocupado vendendo. Ela pausou, e por um segundo aterrorizante, Maurício sentiu o olhar dela demorar no canto escuro onde ele estava. Eu estava construindo. A Valkyria não foi criada numa sala de reuniões, foi criada numa mesa de cozinha, tarde da noite, nas horas quietas quando ninguém estava olhando, quando ninguém se importava em olhar. A multidão murmurou em apreciação pela humildade dela. Maurício sentiu vontade de vomitar. A mesa de cozinha, a bancada de granito onde ele jogava as chaves toda noite, ignorando ela enquanto verificava os e-mails. Ela tinha estado sentada ali trabalhando. Eles chamam a Valkyria de um milagre logístico, Alice disse, a voz fortalecendo. Mas é realmente apenas um sistema para cortar o peso morto, para identificar o que é essencial e descartar o que é apenas ruído. Eu aprendi essa lição do jeito difícil. Mas uma vez que eu cortei o ruído da minha própria vida, eu me tornei ilimitada. A sala explodiu de novo. Ai meu Deus!
Camila sussurrou, se afastando de Maurício, como se ele fosse contagioso. Ela está falando de você. Ela está te chamando de peso morto. Maurício sentiu um toque no ombro. Ele girou, assustado. Era Adriano Pinheiro de novo, sorrindo como um tubarão. Maurício, seu cachorro esperto. Adriano sorriu, dando um tapa nas costas dele. Por que você não contou pra gente? Você manteve a criadora da Valquíria em segredo por 5 anos. Essa é a maior jogada que eu já vi. Você deve estar pesadamente investido. Não é de admirar que você não contestou o divórcio. Você provavelmente tem opções de ações saindo pelas orelhas. O estômago de Maurício despencou. Opções de ações. Ele não tinha nada. Ele tinha o acordo pré-nupcial. O acordo pré-nupcial que ele tinha insistido. O acordo pré-nupcial que mantinha os bens deles estritamente separados. Se Alice tinha construído essa empresa durante o casamento deles, e ele tinha legalmente separado as finanças dele das dela para se proteger, ele também tinha legalmente se separado dos bilhões dela. Eu preciso de um drink. Maurício gaguejou. Ele tropeçou em direção ao bar, Camila seguindo atrás dele parecendo furiosa. Ele pediu um uísque duplo puro e virou de uma vez. A mente dele estava acelerada. Como que a Alice... Ela não sabia programar. Ela era designer gráfica. Ela fazia logos para padarias. Ela não construía algoritmos de IA. Isso tinha que ser um engano. Talvez ela fosse só o rosto da empresa, uma figura decorativa. Ele se virou de volta para a sala. Alice tinha descido do palco e foi imediatamente cercada, mas não por fãs, por titãs. Maurício assistiu horrorizado enquanto o CEO de uma grande empresa de tecnologia apertava a mão dela. Ele viu o chefe de um grande fundo de investimentos se inclinando perto, rindo de algo que ela disse. Ela não era só uma convidada, ela era o sol que todo mundo estava orbitando. Eu preciso falar com ela, Maurício disse, um plano desesperado se formando na cabeça. Ela é minha esposa, quer dizer, minha ex-esposa. A gente tem uma história. Se eu puder só falar com ela, lembrar ela dos bons tempos. Você é patético, Camila cuspiu. Ela acabou de te humilhar na frente de toda a lista da Forbes. E você acha que pode encantá-la? Ela te odeia, Maurício. Ela não me odeia, Maurício insistiu, ajeitando a gravata, embora as mãos estivessem tremendo. Ela me amava. Ela assinou aqueles papéis porque estava magoada. Isso é um grito por atenção. Ela está fazendo isso para me mostrar o que eu estou perdendo. Maurício empurrou através da multidão. Ele era um homem alto, acostumado a abrir mares de pessoas. Mas esta noite, a multidão era densa com seguranças e silêncio. Ele empurrou um político para fora do caminho, ignorou um olhar furioso de uma atriz famosa e finalmente chegou à beira da corda de veludo guardando o círculo VIP. Um homem enorme em terno preto bloqueou o caminho dele. Recepção privada, senhor. Eu conheço ela. Maurício disparou, apontando para Alice, que estava a 6 metros de distância bebendo champanhe com um homem que parecia um duque europeu. Eu sou o marido dela, ex-marido, Maurício Silveira. O guarda olhou para a prancheta, depois de volta para Maurício. A expressão dele não mudou. O nome não está na lista, senhor Silveira. Diz para ela que eu estou aqui, Maurício gritou, a voz falhando. Ele viu cabeças se virarem. As pessoas estavam olhando. Alice pausou. Ela lentamente virou a cabeça. Os olhos dela fixaram nos de Maurício. Não tinha surpresa neles. Não tinha raiva. Apenas aquele mesmo tédio gelado que ele tinha visto na cozinha 3 meses atrás. Ela disse algo para o guarda. Um aceno rápido e sutil. O guarda se afastou. Ela vai receber você. O guarda resmungou. Maurício endireitou o paletó. Ele se virou para dar um olhar presunçoso para Camila. Mas Camila já tinha sumido, desaparecendo na multidão, provavelmente se distanciando do navio afundando. Maurício entrou no círculo. De perto, Alice parecia ainda mais cara. A pele dela brilhava. Ela cheirava a jasmim e dinheiro. Olá, Maurício, ela disse. O tom era educado, distante, como se estivesse cumprimentando um garçom de quem ela vagamente lembrava. Alice, Maurício disse, colocando seu melhor sorriso de diretoria. Você está incrível. Eu não fazia ideia que você estava trabalhando em algo assim. Por que você não me contou? A gente era parceiros. Alice ergueu uma sobrancelha. Parceiros, Maurício? Nos últimos 3 anos do nosso casamento, você nem sabia a senha do meu laptop. Você nunca perguntou o que eu estava fazendo. Eu estava ocupado, Maurício implorou. Eu estava construindo a Silveira em Associados pra gente. Mas olha, isso é incrível. A Valquíria é enorme. E eu estava pensando... A gente precipitou as coisas.
os papéis do divórcio. Talvez a gente tenha sido muito apressados. A gente tem uma conexão, Alice. Você não pode negar isso. O Duque, parado ao lado dela, riu suavemente e se afastou, dando espaço para eles. Alice deu um passo mais perto de Maurício. Ela olhou para ele, e por um segundo, ele achou que viu calor. Ele achou que tinha conseguido. Você está certo, Maurício. A gente teve uma conexão, ela disse baixinho. Você me deu a única coisa que eu mais precisava para construir a Valquíria. Maurício sorriu, alívio o inundando. Apoio? Estabilidade? Negligência, Alice disse. O sorriso de Maurício congelou. Se você tivesse sido um marido melhor, Maurício, eu nunca teria terminado o código, ela disse, a voz calma e mortal. Se você tivesse chegado em casa na hora, se você tivesse querido conversar comigo, se você tivesse me levado para sair, eu teria me distraído. Mas você me deu o presente da solidão. Você me ignorou tão completamente que eu tive milhares de horas para aperfeiçoar o algoritmo. Você me fez sentir tão invisível que eu aprendi a desaparecer e trabalhar nas sombras. Ela tomou um gole do champanhe. Então, obrigada. Você foi o catalisador perfeito, mas agora que o trabalho está feito, eu não preciso mais do catalisador. Alice, você não pode estar falando sério, Maurício sibilou, percebendo que as pessoas estavam ouvindo. Eu sou seu marido. Eu tenho direitos. Aquela empresa foi construída enquanto a gente era casado. Eu tenho direito a... Você não tem direito a nada, ela o cortou. Verifica o acordo pré-nupcial, Maurício. Todos os bens criados, adquiridos ou desenvolvidos independentemente por qualquer uma das partes, permanecem propriedade exclusiva da referida parte. Você pediu para o seu advogado adicionar essa cláusula porque você achava que eu ia atrás do seu fundo familiar. Você achava que estava protegendo seus milhões. Ela se inclinou perto, os lábios roçando a orelha dele. Em vez disso, você protegeu meus bilhões. Ela se afastou, os olhos dançando com diversão. Agora, se me der licença, eu tenho uma reunião com o ministro da Economia. Aproveita o baile, Maurício. Eu ouvi que o camarão está excelente. Ela girou nos calcanhares e se afastou. 2 seguranças imediatamente se posicionaram na frente de Maurício, formando uma parede de lã preta. Maurício ficou ali parado sozinho no centro da festa mais exclusiva do país, percebendo que ele era o homem mais pobre na sala. Amanhã depois do baile, Maurício não foi trabalhar. Ele não conseguia. O rosto dele estava estampado nas colunas sociais, mas não do jeito que ele sempre sonhou. A manchete dizia: a bilionária e a ex-rainha da tecnologia, Alice Vasconcelos brilha no baile do MASP enquanto o ex-marido Maurício Silveira assiste dos bastidores. Tinha uma foto dele gritando com o segurança, o rosto vermelho e distorcido, parecendo desesperado. Ao lado, uma foto de Alice serena e radiante, apertando as mãos com empresários importantes. Maurício sentou na cobertura dele, o apartamento que de repente parecia muito pequeno e muito hipotecado. Camila não tinha voltado para casa na noite anterior. Ela tinha mandado uma mensagem às 3 da manhã. Estou na casa de uma amiga. Preciso de espaço para pensar. Ele sabia o que isso significava. Camila tinha ido embora. Ela tinha farejado o cheiro de fracasso nele como um cão de caça. Maurício jogou o celular do outro lado da sala. Ele rachou contra a parede. Ele precisava entender. Ele precisava saber como. Ele foi para o escritório e ligou o laptop. Ele procurou freneticamente por Valkyria Systems. Ele vasculhou artigos de revistas de tecnologia, entrevistas, qualquer coisa que pudesse encontrar. Ele encontrou uma entrevista que Alice tinha dado para o Jornal de Economia naquela manhã. Ele clicou no vídeo. Alice estava sentada num estúdio iluminado pelo sol, usando um blazer branco. Ela parecia poderosa, relaxada. Entrevistador: Alice, o mundo está chocado. Você era designer gráfica. Como você deu o salto para a logística avançada com IA? Alice: eu não dei um salto. Eu fiz uma mudança de direção. Minha formação em design me ensinou sobre padrões, fluxo visual, eficiência. Eu comecei a perceber que a logística de transporte global era bagunçada, faltava simetria. Eu comecei a programar como hobby, só para ver se conseguia visualizar os dados melhor. Eu me ensinei Python e C++ à noite. Entrevistador: à noite você era casada então, não era? Alice, sorrindo educadamente: sim, meu marido trabalhava até muito tarde. Eu me vi com muito tempo livre. Eu não gostava de assistir TV, então eu aprendi. Eu construí uma simulação. Depois, eu alimentei com dados do mundo real.
Quando a simulação previu o colapso da cadeia de suprimentos de 2023, 6 meses antes de acontecer, eu soube que tinha algo. Maurício pausou o vídeo. Ele lembrava daquele ano. Ele tinha passado o ano inteiro estressado com a crise do mercado, gritando com Alice porque o portfólio dele estava caindo. Enquanto isso, ela estava sentada no quarto de hóspedes, prevendo a crise em que ele estava perdendo dinheiro. Ele lembrou de uma noite específica. Ele tinha chegado em casa bêbado depois de um jantar com cliente, que na verdade era drinks com uma paralegal. Alice tinha descido, os olhos brilhantes, segurando um caderno. Maurício, olha isso, ela tinha dito. Eu acho que encontrei um jeito de otimizar rotas de transporte usando um algoritmo fractal. É muito interessante. Agora não, Alice. Ele tinha disparado afrouxando a gravata. Eu passei o dia lidando com negócios de verdade. Eu não quero olhar seus joguinhos. Ela tinha fechado o caderno. Tá bom. Ela tinha sussurrado. Eu não vou mais te incomodar com isso. Maurício colocou a cabeça nas mãos. Ele gemeu, um som profundo e gutural de arrependimento. Ela tinha tentado mostrar para ele, ela tinha tentado trazê-lo junto, e ele tinha descartado uma ideia de bilhões de reais como joguinhos. O interfone tocou. Maurício ignorou. Tocou de novo, longo e insistente. Ele foi até o painel na parede e apertou o botão. O quê? Senhor Silveira, a voz do porteiro estava nervosa. Tem bastante gente aqui embaixo para ver o senhor, repórteres e um oficial de justiça. Um oficial de justiça? Maurício franziu a testa. Pra quê? Eu não sei, senhor, mas também tem uma entrega. Uma caixa grande, está marcada como objetos pessoais da Vasconcelos Industries. O coração de Maurício disparou. Uma caixa. Manda a caixa subir, mantém os repórteres fora. 10 minutos depois, 2 entregadores trouxeram uma caixa de madeira para a sala dele. Eles saíram, e Maurício ficou sozinho com a caixa. Tinha um pé de cabra preso na lateral. Ele abriu. Dentro, embalado em isopor, estavam coisas da casa antiga deles, coisas que ele nem tinha percebido que estavam faltando. Uma foto emoldurada deles da lua de mel em Fernando de Noronha. O moletom velho da faculdade dele que ela costumava usar. Uma caneca de cerâmica que ela tinha feito numa aula de cerâmica que dizia marido mais ou menos do mundo. E em cima de tudo, uma carta em papel timbrado grosso e creme. Maurício pegou. As mãos dele tremiam. Maurício, estou esvaziando meu depósito. Percebi que não preciso mais me apegar ao passado. Você pode ficar com essas memórias. Elas pertencem a uma versão de mim que não existe mais. Também vi as notícias sobre a Silveira em Associados, com dificuldades nas novas regulamentações do mercado asiático. É uma pena. Se você tivesse perguntado, eu poderia ter te contado que os dados da Valkyria previram essa mudança há 2 anos. Mas então, de novo, você nunca gostou muito de me ouvir. Eu comprei o prédio onde fica seu escritório. Não se preocupe, não vou te despejar. Mas estou aumentando o aluguel para o valor de mercado. É só justo. Negócios são negócios, certo? Ah. Maurício deixou a carta cair. Ela tinha comprado o prédio dele. Ela era a proprietária dele. Ele foi até a janela e olhou para o horizonte de São Paulo. Em algum lugar lá fora, numa cobertura muito mais alta e muito mais luxuosa que a dele, Alice estava tomando café, olhando para a cidade da qual ela agora era dona de um pedaço. Ele tinha querido uma esposa troféu, tinha querido alguém que ficasse bem no braço dele e não o desafiasse. Ele percebeu agora com um peso esmagador que ele tinha sido casado com um dragão, e ele era o idiota que tinha cutucado ela até ela acordar. O telefone tocou. Era o chefe dele, o CEO da Silveira em Associados. Maurício. O CEO latiu. Por que o aluguel da nossa sede vai subir 400% mês que vem? Quem é esse novo grupo de proprietários Vasconcelos Holdings? Resolve isso ou você está fora? Maurício olhou para o telefone. Ele não podia resolver. Ele não podia resolver nada. O colapso da vida de Maurício Silveira não aconteceu de uma vez. Foi uma queda lenta e agonizante, como um carro perdendo os freios numa ladeira gelada. Começou com o aluguel. Na manhã depois da caixa chegar, Maurício entrou na sala de reuniões da Silveira em Associados. A atmosfera era tóxica. O CEO, Adriano Silveira, tio de Maurício, que era a única razão pela qual Maurício tinha sobrevivido tanto tempo, estava roxo de raiva. 400%. Adriano bateu o punho na mesa de mogno. Eles querem um aumento de 400%. A gente está nesse prédio desde 1985. Essa Vasconcelos Holdings está tentando nos sangrar. Maurício olhou para as próprias mãos.
Ele sabia exatamente por que o aluguel estava subindo. Não era valor de mercado. Era um imposto sobre a infidelidade dele. Eu posso resolver isso, Maurício disse, a voz tremendo ligeiramente. Eu conheço a dona, eu posso falar com ela. Você conhece a dona? Adriano apertou os olhos para ele. Você quer dizer a ex-esposa? Aquela que você largou por aquela modelo do Instagram? Aquela que está atualmente na capa da Veja sendo aclamada como o oráculo da IA? Sim, Maurício disse. Eu vou resolver. Maurício passou os próximos 3 dias ligando para o escritório de Alice. Ele ligou para o número pessoal dela. Ele ligou para a assistente dela. Ele até tentou mandar e-mail para o Gmail antigo dela. Toda a ligação era atendida por uma recepcionista robótica, educada. A senhora Vasconcelos está atualmente indisponível. Se isso é sobre um assunto de locação, por favor contate nosso departamento jurídico. No quarto dia, Maurício chegou em casa cedo, derrotado, para encontrar sua cobertura estranhamente silenciosa. Os armários estavam abertos. As roupas de Camila tinham sumido, mas ela não tinha levado só as roupas. Ela tinha levado a máquina de café expresso, o aspirador caro e a gravura assinada que Maurício tinha comprado num leilão. No balcão da cozinha, a mesma bancada de granito onde Alice tinha assinado os papéis do divórcio, estava um bilhete escrito em caneta roxa. Maurício, não dá mais. A má publicidade está arruinando minhas parcerias com marcas. A loja de roupas me cortou porque as pessoas estão te chamando de vacilo nos meus comentários. Estou indo para Dubai com o Adriano Pinheiro. Ele me comprou uma Porsche. Não me liga. Camila. Maurício amassou o bilhete. Adriano Pinheiro. O cara do baile. O cara que tinha zombado dele. Na manhã seguinte, Maurício entrou no trabalho de ressaca, usando uma camisa amassada. A segurança o parou na catraca. O crachá não está funcionando, Sr. Silveira. O guarda disse, evitando contato visual. É um erro, Maurício disparou. Me deixa entrar. Não é um erro, Maurício. Maurício se virou para ver o tio parado no lobby, ladeado por 2 representantes do RH. Tio Adriano... O conselho votou ontem à noite, Adriano disse friamente. Estamos realocando a sede para Campinas para evitar o aumento do aluguel. E quanto a você, você se tornou um passivo. Os clientes não confiam num homem que joga fora um ativo de bilhões de reais como Alice Vasconcelos. Isso mostra mau julgamento. Péssimo julgamento. Você está me demitindo? Maurício arfou. Eu sou família. Você é um idiota, Adriano disse. Entrega o crachá. Sua rescisão está no correio. Maurício ficou parado na calçada da Avenida Paulista segurando uma caixa de papelão, contendo um grampeador e uma suculenta morta. Estava chovendo. Ele não tinha emprego, nem esposa, nem namorada, e graças aos gastos extravagantes com Camila, o dinheiro vivo dele estava perigosamente baixo. Ele verificou a conta bancária no celular. 12 mil reais. Isso não cobriria nem o financiamento da cobertura por mais um mês. A raiva começou a ferver no peito dele. Isso não era justo. Alice tinha manipulado ele. Ela tinha escondido o sucesso dela, escondido o dinheiro dela. Isso tinha que ser ilegal. Eles eram casados quando ela escreveu aquele código. Isso significava que metade da Valquíria pertencia a ele. Ele não precisava implorar para ela. Ele precisava processá-la. Ele tirou o celular e discou o número de um advogado que ele viu em comerciais de TV tarde da noite. Um homem chamado Saulo Berkowitz, conhecido como o Pitbull do mercado. Berkowitz, a voz atendeu no primeiro toque. Eu quero processar Alice Vasconcelos, Maurício disse, olhando para a chuva. Eu quero metade de tudo. Houve uma pausa na linha, depois uma risada baixa e gananciosa. Venha para o meu escritório, Sr. Silveira, vamos à caça. A sala de conferências da Vasconcelos Industries ficava no 90º andar. Era toda de vidro, com vista para a cidade como um observatório divino. Maurício sentou de um lado da mesa longa, ladeado por Saulo Berkowitz. Saulo estava usando um terno barato que cheirava a cigarro velho. Ele parecia fora de lugar no escritório de alta tecnologia impecável. Do lado oposto deles estava Alice. Ela parecia entediada. Estava digitando num tablet, mal reconhecendo a presença deles. Ao lado dela estava o advogado dela, Marcos Teixeira, um homem tão lendário nos círculos jurídicos que tinha fama de ter redigido os próprios contratos do diabo. Senhor Silveira, Marcos Teixeira começou, a voz suave como veludo. Esse processo é frívolo. O senhor assinou um acordo pré-nupcial. O senhor abdicou de todos os direitos à propriedade intelectual independente. Estamos aqui como cortesia para lhe dar uma chance de desistir antes de contraprocessarmos por custas legais, o que vai te falir. A gente não vai desistir. Saulo bateu o punho na mesa.
Meu cliente sustentou a senhora Vasconcelos por 5 anos. Ele pagou a hipoteca. Ele pagou pela comida que alimentou o cérebro dela enquanto ela escrevia aquele código. Isso constitui um investimento. Sob a doutrina de distribuição equitativa, ele tem direito a uma parte dos frutos desse trabalho. Alice finalmente olhou para cima. Ela tirou os óculos de leitura. Me sustentou? Ela repetiu, um sorriso irônico brincando nos lábios. É assim que você lembra, Maurício? Eu paguei as contas, Maurício disse, encontrando a coragem. Alice, você largou seu emprego. Você ficava em casa. Eu trabalhava 80 horas por semana para manter um teto sobre sua cabeça. Você não poderia ter construído a Valquíria se estivesse trabalhando das 9 às 6. Eu te comprei o tempo. Você me comprou tempo, Alice disse, divertida. Essa é uma perspectiva interessante. Ela tocou no tablet. Uma tela holográfica projetou no centro da mesa. Exibia uma linha do tempo complexa de registros de dados. Você sabe o que a Valquíria realmente faz, Maurício? É logística, Maurício disse. Rotas de transporte, caminhões. Essa é a aplicação pública, Alice corrigiu. Mas o motor central, o coração do código, é um sistema de reconhecimento de padrões projetado para identificar anomalias. Ele encontra erros, encontra vazamentos, encontra fraudes. Maurício franziu a testa. O que isso tem a ver comigo? Eu comecei a escrever o código há 4 anos, Alice disse, se levantando e caminhando lentamente ao redor da mesa. Porque eu estava entediada, sim, mas também porque eu estava preocupada. Você estava chegando em casa estressado. Você estava murmurando sobre contas perdidas e erros de arredondamento nos mercados asiáticos. Ela apertou um botão. O holograma mudou. Mostrava extratos bancários, registros internos da Silveira em Associados. O rosto de Maurício ficou pálido. Essas são suas operações, Maurício, de 2022 a 2024, Alice disse suavemente. Você foi desleixado, você estava movendo dinheiro das contas de custódia dos clientes para cobrir suas próprias apostas ruins em cripto. Não era só negligência, era desvio, tempo de prisão federal, 20 anos no mínimo. Saulo Berkowitz olhou para Maurício. Isso é verdade? Maurício não conseguia falar. Ele sentiu como se o ar tivesse sido sugado da sala. Ele tinha feito isso só algumas vezes, ele disse a si mesmo, só para cobrir algumas perdas. Ele pretendia devolver. Eu ia consertar, Maurício sussurrou. Você não consertou, Alice disse. Eu consertei. Ela se inclinou sobre a mesa, os olhos fixando nos dele. Eu usei a versão inicial da Valquíria para penetrar nos servidores da Silveira em Associados. Eu não roubei dinheiro, Maurício. Eu reorganizei ele. Meu algoritmo equilibrou seus livros em tempo real, fazendo micro-operações nos milissegundos entre transações para gerar lucro suficiente para preencher os buracos que você cavou. Eu passei 3 anos silenciosamente remendando seus crimes da nossa mesa de cozinha. Maurício olhou para ela horrorizado. Você sabia? Eu te salvei, Alice disse. Todo dia enquanto você estava jantando fora com Camila, enquanto você estava comprando relógios caros, meu código estava trabalhando em segundo plano, mantendo a Receita Federal longe da nossa porta. Eu não estava só construindo uma empresa, Maurício. Eu estava te mantendo fora da cadeia. A sala estava mortalmente silenciosa. Até Saulo Berkowitz parecia apavorado. Eu fiz isso porque te amava, Alice disse, a voz baixando para um sussurro. Eu achava que você estava só estressado. Eu achava que se eu consertasse o problema, o homem com quem eu casei ia voltar. Mas ele nunca voltou. Ela se virou para Marcos Teixeira. Mostra o arquivo para ele. Marcos deslizou uma pasta vermelha grossa pela mesa. Essa pasta, Alice disse, contém os registros não editados. Prova exatamente o que você fez e exatamente como eu consertei. Se você prosseguir com esse processo, Maurício, se você tentar reivindicar propriedade do meu código, você está legalmente reivindicando propriedade do mecanismo que escondeu seu desvio. Eu vou ser forçada a liberar esses registros na descoberta. E a Polícia Federal vai ficar muito interessada em vê-los. Ela sentou de volta e cruzou as pernas. Então, aqui está o acordo. Você vai desistir do processo. Você vai assinar um acordo de confidencialidade declarando que nunca teve nada a ver com a Valquíria. Em troca, eu vou manter essa pasta no meu cofre particular. Você fica livre, mas sai sem nada. Maurício olhou para a pasta vermelha. Era uma arma carregada apontada direto para a cabeça dele. Ele percebeu então a verdadeira magnitude do erro dele. Ele não tinha só se divorciado de uma esposa. Ele tinha se divorciado do anjo da guarda dele.
Ele tinha jogado fora a única pessoa no mundo que tinha a inteligência para salvá-lo de si mesmo. A voz de Maurício falhou. Eu assino. Boa escolha, Saulo Berkowitz disse, fechando a pasta e se levantando. Estou te abandonando como cliente, Sr. Silveira. Boa sorte pagando minha conta. Saulo saiu pisando duro. Maurício pegou a caneta que Marcos ofereceu. Ele assinou os papéis de desistência, assinou o acordo de confidencialidade. Quando terminou, ele olhou para Alice uma última vez. Ela já estava olhando para o tablet de novo, o rosto iluminado pela luz azul do império que ela construiu. Alice, ele sussurrou. Adeus, Maurício, ela disse sem olhar para cima. A segurança o escoltou para fora. Maurício saiu do arranha-céu e voltou para a rua. A chuva tinha parado, mas a cidade parecia mais fria do que nunca. Ele olhou para cima para o prédio de vidro imponente. Ele estava a salvo da prisão, sim. Mas ele tinha 40 anos, estava desempregado, quebrado e na lista negra. Ele caminhou até uma estação de metrô. Ele não podia mais pagar um táxi. Enquanto esperava o trem, ele viu um outdoor digital piscar na parede do túnel. Era uma propaganda da Valkyria Systems. O slogan dizia: Veja o que os outros perdem. Maurício fechou os olhos e encostou a cabeça na parede suja de azulejos. O trem se aproximou, o guincho dos freios soando como um grito. Ele tinha perdido tudo. 2 anos se passaram. No mundo de alta velocidade das finanças, 2 anos é uma vida inteira. É tempo suficiente para impérios surgirem, para escândalos serem esquecidos, e para homens como Maurício Silveira se tornarem fantasmas. Maurício não morava mais numa cobertura. Ele morava num estúdio no subsolo em Osasco, com uma janela que dava para uma parede de tijolos. O Audi R8 dele tinha ido embora fazia tempo, retomado para pagar dívidas que Saulo Berkowitz não conseguiu protegê-lo. Ele não trabalhava mais no mercado financeiro. A lista negra era efetiva. Nenhuma firma tocaria no homem que tinha desviado dinheiro da própria família e depois tentado processar a CEO mais popular do Brasil. Maurício agora trabalhava como despachante do turno da noite para uma transportadora em Guarulhos. A ironia era uma pílula amarga que ele tinha que engolir toda noite. Ele passava as horas olhando para telas, rastreando caminhões, garantindo que as entregas fossem feitas no prazo. Ele estava fazendo manualmente o que o software de Alice, a Valkyria, fazia automaticamente em milissegundos. Toda noite no depósito, os motoristas sentavam por ali tomando café ruim, conversando sobre as notícias, e toda noite parecia que o nome de Alice estava no ar. Você viu que a Vasconcelos Industries comprou aquela firma alemã de robótica? Um motorista perguntou, folheando um jornal. Ela é imparável. Dizem que ela vai concorrer ao Senado em breve. Ela é uma gênia. Outro motorista assentiu. E olha para ela. Ela parece mais feliz do que nunca. Eu ouvi que ela acabou de ficar noiva daquele arquiteto francês. Maurício sentou no canto, o boné puxado baixo sobre os olhos. Ele não disse uma palavra, só ficou olhando para o monitor, assistindo os pontos piscantes dos caminhões se movendo pelo mapa. Ele tinha tentado seguir em frente, tinha tentado namorar. Mas toda mulher que ele conhecia parecia sem graça comparada a Alice. Elas falavam sobre coisas triviais. Não tinham aquela intensidade quieta, aquela profundidade escondida que ele uma vez confundiu com tédio. Ele percebeu tarde demais que o silêncio de Alice não era vazio, era um reservatório, e ele estava morrendo de sede. Numa terça-feira chuvosa de novembro, o gerente do depósito chamou Maurício no escritório. Silveira, o gerente resmungou mastigando um cigarro. A gente tem um trabalho prioritário, uma entrega especial para a cidade. Meu motorista regular ligou doente. Você tem uma ficha de condução limpa. Quer a hora extra? Claro, Maurício disse, a voz rouca. Ele precisava do dinheiro. O aluguel estava vencendo. Bom, é uma entrega de luva branca. Alto valor. Leva a van até a Avenida Paulista. A entrega é no baile beneficente da Fundação Vasconcelos. Maurício congelou. A Fundação Vasconcelos? É, alguns itens de leilão beneficente. Não risca as caixas. Vai logo. Maurício caminhou até a van, as pernas parecendo de chumbo. O destino parecia não tinha terminado de puni-lo. Ele tinha que entregar pacotes na festa da ex-esposa. Uma festa celebrando a riqueza que ela construiu depois de largá-lo. Ele dirigiu até São Paulo, as luzes da cidade borrando na chuva. Ele parou na entrada de serviço do Hotel Fasano. Era o mesmo hotel onde ele costumava levar Camila para drinks. Agora ele estava entrando pela doca de carga. Ele descarregou as caixas, empilhando-as num carrinho.
Ele as empurrou pelos corredores de serviço, navegando o labirinto das entranhas do hotel, até chegar ao elevador de carga. Ele apertou o botão para o andar do salão de festas. Quando as portas abriram, o barulho o atingiu. A música, as risadas, o tilintar de cristal. Era o som do mundo que ele costumava possuir. Ele empurrou o carrinho até a área de preparação atrás do salão principal. Ele deveria deixar as caixas e ir embora, mas as cortinas estavam ligeiramente abertas. Ele não conseguiu se conter. Ele espiou. O salão estava transformado num paraíso de inverno. Rosas brancas por toda parte, uma orquestra tocando uma valsa, e lá no centro da pista de dança estava Alice. Ela estava usando prata. Ela parecia mais velha, sim, mas mais forte. Havia linhas ao redor dos olhos que falavam de sabedoria, não de cansaço. Ela estava dançando com um homem, alto, de rosto gentil com cabelos grisalhos. Ele estava olhando para ela como se ela fosse a única pessoa no universo. Ele estava sussurrando algo para ela, e ela jogou a cabeça para trás e riu. Uma risada genuína, profunda, que Maurício percebeu que nunca tinha ouvido em 5 anos de casamento. Maurício assistiu, horrorizado. Ei, você! Um gerente de eventos com fone de ouvido estalou os dedos para Maurício. Você é o cara da entrega? Deixa as caixas e some. Convidados estão chegando. A gente não quer lixo no corredor. Lixo? Maurício estremeceu. Ele olhou para Alice uma última vez. Ela estava feliz. Verdadeiramente, profundamente feliz. E ela tinha conseguido tudo removendo ele da equação. Ele virou o carrinho. Estou indo, Maurício murmurou. Maurício dirigiu a van de volta para Guarulhos em silêncio. Quando chegou no apartamento do subsolo, ele sentiu um impulso estranho. Ele foi até o armário e tirou a velha caixa de papelão, a que Alice tinha mandado 2 anos atrás. Ele tinha vendido a maioria dos itens por dinheiro. A caneca de cerâmica tinha ido. A moldura da foto foi vendida pela prata. Mas tinha uma coisa no fundo, um pendrive velho. Ele tinha ignorado antes, assumindo que eram só documentos de impostos ou fotos de família que ele não queria ver. Mas esta noite, depois de vê-la rir, ele precisava saber. Ele conectou o pendrive no laptop barato. Tinha só um arquivo. Era um arquivo de vídeo datado de uma semana antes de ele pedir o divórcio. Maurício clicou em play. O vídeo abriu. Era uma gravação de webcam. Alice estava sentada na bancada da cozinha, a mesma bancada onde tudo terminou. Ela parecia cansada. Estava usando o moletom velho da faculdade dele. Ela olhou para a câmera e respirou fundo. Oi, Maurício! O vídeo disse baixinho. São 2 da manhã. Você não está em casa ainda. Você disse que estava trabalhando, mas eu sei que não está. Eu rastreei o GPS do carro. Você está no hotel. Maurício fechou os olhos. Estou gravando isso porque não acho que consigo falar isso na sua cara, Alice continuou, enxugando uma lágrima do rosto. Eu terminei a versão beta da Valkyria hoje à noite. Funciona de verdade. E meu primeiro pensamento não foi sobre o dinheiro, não foi sobre a fama. Ela ergueu um pedaço de papel para a câmera. Era uma impressão de código. Eu nomeei o protocolo central de Protocolo Silveira. Eu nomeei em sua homenagem porque eu fiz isso pra gente. Eu queria construir algo grande o suficiente para garantir nosso futuro. Para você não ter que ficar tão estressado. Para você não ter que procurar felicidade em outro lugar. Ela pausou, a voz quebrando. Eu ia te surpreender com isso no nosso aniversário semana que vem. Eu ia te dar 50% da empresa. Eu só queria que você tivesse orgulho de mim. Eu só queria que você me visse. Ela olhou para as próprias mãos. Mas se você está vendo esse vídeo, significa que eu não te dei. Significa que você foi embora antes que eu pudesse. Significa que eu tive que reescrever o protocolo e apagar seu nome do código. Ela olhou diretamente para a lente, os olhos perfurando através do tempo e espaço até o homem sentado no subsolo. Eu te amei, Maurício. Eu te amei o suficiente para construir um império para você. Mas você nunca levantou os olhos do celular tempo suficiente para perceber. Adeus. A tela ficou preta. Maurício sentou na escuridão do subsolo. O silêncio era ensurdecedor. Ele tinha perdido os bilhões. Sim, ele tinha perdido o status. Mas essa não era a tragédia. A tragédia era que ele tinha sido amado por uma mulher que podia mover montanhas. E ele a trocou por uma garota que gostava de bolsas caras. Ele tinha sido a inspiração para uma obra-prima. E por causa da própria cegueira, ele tinha se tornado o vilão na biografia dela. Ele fechou o laptop. Ele deitou no colchão de solteiro, puxando o cobertor fino até o queixo. Do lado de fora, um caminhão passou rugindo,
carregando mercadorias otimizadas pela rede de logística Vasconcelos. O mundo estava se movendo eficientemente, perfeitamente, silenciosamente. E Maurício Silveira, finalmente, era completamente parte do ruído. Uau! E assim chegamos ao fim da história de Maurício e Alice. É um lembrete brutal de que às vezes as coisas mais valiosas nas nossas vidas são as que estão sentadas quietas bem na nossa frente. Maurício perseguiu o brilho e o barulho, achando que aquilo era sucesso, enquanto Alice estava silenciosamente construindo um império por amor a ele. Até ele dar a ela uma razão para construir para si mesma. Isso realmente faz a gente pensar. Quantos de nós estão ignorando a Alice nas nossas vidas enquanto perseguem algo que não importa? E aí você acha que Maurício mereceu o destino dele? Ou a punição de assistir o sucesso dela foi dura demais? Eu quero ouvir a opinião de vocês nos comentários. Se você curtiu essa história de karma, traição e a maior virada de todas, por favor manda aquele like, isso realmente ajuda o canal. E não esquece de se inscrever e ativar o sininho para nunca perder uma história nova. Valeu por assistir e te vejo no próximo vídeo.